Salve, salve quebrada, boa noite a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer vocês por estar conosco aqui em nosso canal. Já vou pedir para vocês se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, que é super importante. Todos os nossos 382 episódios estão aqui no YouTube, divididos bonitinho por playlist. Agora o Gato fez uma playlist nova, a playlist de cortes, né, Gato? Shorts. Então tem uma playlist de shorts lá, então todos os nossos shorts estão nessa playlist aqui no YouTube também. Mas você pode ouvir o Quebrada tanto no Deezer e quanto no Spotify também, tá? Todos os nossos episódios estão lá, deve estar no carro, na academia. Eu gosto de escutar podcast quando eu tô limpando a casa. Você também gosta disso? Então, se você gosta também, dá pra você colocar também todos os nossos episódios. Tem muita coisa bacana lá, muita coisa pra você ver. E hoje não será diferente. O nosso episódio do Política na Quebrada tá com uma convidada muito especial aqui. Ela já esteve conosco em um nosso maior projeto, digo, que foi o podcast com plateia o ano passado, que foi sensacional pra gente. Espero que pra você também. Só que a gente quis conversar um pouquinho mais de perto com ela, para conhecer um pouquinho mais. Estamos aqui com a Sheila Renteiro, vereadora de Franco da Rocha, no seu segundo mandato, e a vereadora mais votada do Simbaju nessa última eleição. Sheila, boa noite e muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Boa noite, eu quero agradecer pelo carinho, pelo respeito, né, comigo como mulher, como representante do Legislativo em Franco da Rocha. Quebrada Sem Limite é muito importante para trazer nossa realidade aqui, que a gente vive no Simbaju, né? Então quero agradecer imensamente o convite. A gente que agradece. Esse mês de março a gente está trazendo só mulheres. Que legal. Tá? Porque é o mês das mulheres, então a gente está trazendo mulheres de diferentes segmentos, com diferentes propostas, para inspirar, esclarecer, trazer informação também para as mulheres, porque o nosso público, 68% é mulher. Então, nada mais justo do que a gente fortalecer elas ainda mais com informação, com inspiração. E nas quartas-feiras, como é Política na Quebrada, tem que ser mulheres no mundo da política. Sim. Que a gente sabe que é um mundo muito machista, muito ali o público masculino, as mulheres acabam indo mais para cumprir tabela, como a Ruth, que estava aqui da última vez, falou, que para cumprir a cota, então vamos chamar as mulheres, e não deveria ser assim. Sim. Então por isso que a gente está abordando esse tema, e hoje a gente vai bater um papinho aqui para conhecer um pouquinho mais da Sheila até chegar no universo da política. Sim. Vamos começar pelo começo. Quem é a Sheila? Bom, em março, além do mês das mulheres, é meu aniversário também. Tá? Olha que beleza. 19 é meu aniversário. Olha, tá chegando 47 anos, que eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Olha, parabéns, viu? Obrigada. A gente fez esse projeto no mês de março, a gente procura fazer outros projetos também, justamente para validar tudo isso e jogar a luz onde precisa ter um foco maior. Então já vamos comemorar 2 vezes esse mês. Vamos. Você aqui e o aniversário também. Bom, você me perguntou quem é a Sheila, né? A Sheila Renteiro só se tornou renteiro depois que casou, tá? Porque a Sheila é a Sheila da Silva Oliveira. Sheila da Silva Oliveira. É um nome bem popular. Bem popular mesmo, né? É o Sheila da Silva Oliveira. Eu sou filha da Miriam da Silva Oliveira, do Luiz Araújo de Oliveira, moradores da Zona Leste, São Paulo, né? Nascida na Zona Leste. Nascida na Zona Leste. Na verdade, nascida no Ipiranga, mas moradora da Zona Leste, né? Só o nascimento que foi lá no Ipiranga. E antigamente tinha o Hospital das Crianças, né? Então, eram outros hospitais de maternidade. E minha mãe teve eu no Ipiranga. Mas eu fui criada na Zona Leste de São Paulo. Bom, minha mãe, eu vou falar só um pouquinho para você entender a história da minha mãe para chegar até mim, né? Minha mãe, ela tem vários irmãos, meu avô era carroceiro. E ela morava numa comunidade mesmo, na favela. Eles são de São Paulo também, os dois? Sim, são de São Paulo. Minha mãe, ela é nascida em Alagoas. A minha mãe é nordestina, né? Nascida em União dos Palmares. E meu pai é nascido em Santo André. Então, meu pai não, mas a minha avó é de Fortaleza, a mãe dele. Tá todo mundo do Nordeste. Então tem uma raizinha, né? É todo nordestino. E aí, a minha mãe, filho de catador de papelão mesmo, meu avô, né? Muito trabalhador, vendia leite também. E na época, onde minha mãe morava, ali na Avenida Vila Ema, algumas pessoas podem ser que conheçam, a Avenida Anhanha Melo ali, não tinha essa avenida, né, que era bem pavimentada, tudo. Era uma favela mesmo, lá. Minha mãe veio de lá. Meu pai já morava em casa de alvenaria. Minha mãe não. Sua mãe morava no barraco mesmo? No barraco de madeira mesmo. E aí, minha mãe até fala que quando meu pai começou a namorar com ela, algumas pessoas falavam, né, ela é favelada, né?
E minha mãe, nossa, tadinha, tão humilde, né? Nunca se importou com isso, não. E seu pai, nunca, muito menos. Muito menos meu pai. Casaram-se muitos novos, tiveram 4 filhas. Sou Todas eu mulheres? e mais todas mulheres. 4 mulheres, meu pai teve. Tá gosto, hein? Moravam em casa de alvenaria no início. Eu lembro que meu pai era gráfico, né? E aí a gente pequenininho, eu lembro que ele colocava bastante adesivo, assim, papel de parede, mas era tudo da gráfica, sabe? Que ele colava, porque a casa era de madeira. E aí eu lembro que minha mãe Aqui vocês moravam? Que nós morávamos no quintal da minha avó, lá na Zona Leste. Mas já minha avó tinha casa de alvenaria na frente, e a casa de madeira foi meu pai que construiu mesmo, para poder casar com a minha mãe logo, né? E legal quando você fala casa de alvenaria, que até hoje tem muita gente que mora na casa de madeira e a gente não acredita ou bota muita fé, né? Sim. Aqui em Morato tem um lado do arpoador, bem lá no fundão mesmo, o pessoal chama Toca da Onça, onde o pessoal fala que é o Morro do Facão. Sim, também. Conheço lá. Tem muita casa de madeira ainda, que o pessoal ainda fala. Meu sonho é morar numa casa de alvenaria. Casa de tijolo, eles falam, de né? tijolo, né? Eu quero morar na casa de tijolo. E a gente falando isso há 40 anos atrás, e infelizmente hoje ainda isso é comum, ainda né? existe, E aí meu pai, muito cuidadoso, né? Teve as 4 meninas, de 2 em 2 anos, minha mãe tinha filho. Essa diferença de 2 em 2 anos. É programado. Eu sei que com 24 anos minha mãe já tinha nós 4. Nossa. Já tinha Apesar as 4. que eu posso falar que minha mãe também com 24 já tinha nós 3. 18, 20, 22, 24. Com 18 ela teve uma, com 20 ela teve a outra, 22 e 24. E assim, minha mãe, mesmo com aquela humildade, minha mãe sempre foi muito cuidadosa. A casa muito organizada, tudo muito limpo. O que eu consigo lembrar da minha infância é muita organização. Sua mãe tinha estudo? Tem estudo? Minha mãe não, até a 4ª série só. Meu pai tinha, né, até o 2º grau, mas minha mãe até a 4ª série. E até hoje ela tem só até a 4ª série. Então, minha mãe muito cuidadosa, muito limpa, muito organizada, né? Cuidou da casa, meu pai foi trabalhar. E meu pai, eu acho que já conhecendo um mundo diferente, né? Outras pessoas, e minha mãe bem dona de casa. Meu pai acabou arrumando outra mulher e foi embora de casa. E acabou separando minha mãe. E ele foi o primeiro namorado da minha mãe. Minha mãe, eu lembro muito, assim, triste. Vocês bem sabe? nova? Bem novinha. Acho que uma tinha 4, 6, 8 e 10. Acho que eu deveria ter 8 anos, quando meu pai foi embora de casa. Você é a segunda filha? Só a segunda, das mais velhas, só a segunda. Então, eu lembro a gente muito triste, porque a gente era muito apegado. Meu pai é muito amoroso. Meu pai nunca levantou a mão pra mim. Meu pai sempre muito amoroso. Minha mãe já brava. Brava, né? Bem alagoana ali, ó. É porque como ela ficava em casa, você não pôr na linha, eu não vou dar conta. É isso. E minha mãe bem cuidadosa com nós, né? Mas era muito engraçado, porque minha mãe, ela arrumava todas iguais, cabelinho todos iguais. E quando a gente ia lá pro fundão do Jardim Sapopemba, que era a casa dos pais dela, né? Que era ali perto do Jardim Guatemi, sabe? Perto de São Rafael. E aí a gente ia pra lá, todo mundo falava, as filhas da Miriam vêm vindo. A gente pegava ônibus lá na avenida, a gente ia de ônibus pra lá. E aí todo mundo falava, as meninas da Miriam. As meninas da Miriam. Então, já sabia, porque eram todas de xuxi igual, todas com a roupinha igual. Todo mundo arrumadinho. Parzinho de vaso, parzinho de vaso, as 4. E aí minha mãe sempre muito cuidadosa, cuidou de nós. Meu pai foi embora, mas meu pai nunca deixou de dar as coisas pra nós, sabe? Sempre mandou as coisas, mas a gente queria a presença dele, né? Fez muita falta pra nós a presença dele. Mas eu não posso falar nada do meu pai, porque depois eu vou te falar mais pra frente que aconteceu isso comigo. E tudo aquilo que minha mãe ensinou pra gente não ter raiva do meu pai nem mágoa, foi o que eu fiz com a minha filha posterior. E nós crescemos ali, minha mãe sempre muito cuidadosa com o estudo, acompanhava na escola. Mesmo que ela tenha a 4ª série, né, mas você vê que ela tinha um cuidado, assim, que muitas pessoas hoje têm faculdade, têm tudo, e às vezes fica entretida com o celular e não consegue prestar atenção no filho, não consegue acompanhar o filho numa escola, né? Eu acho que isso é uma característica, Sheila, das pessoas mais velhas, que não teve estudo, é priorizar o estudo. Porque que nem eu falo, minha mãe, na época, também já estava estudando ali, minha mãe também só tinha até a 4ª série na época, e mesmo ela não conseguindo ensinar a gente, porque... A gente acabou passando dela ali, mas ela, vamos sentar, vamos fazer, tem que estudar, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa. Eu acho que eles percebem a dificuldade que eles passaram na vida por não ter estudo e não quer que a gente passe a mesma coisa, né? Então, mesmo sem estudo, prioriza o estudo nosso. Estudei escola pública, né? É bacana falar sobre isso, estudei escola pública. E aí eu vou falando das características que depois a gente vai falar da política, porque na reunião de escola sempre era assim. Fulana, ciclana, a mãe da Sheila fica. Mas a mãe da Sheila fica. Aí minha mãe
toda vez eu tenho que ficar, porque você fala demais, porque você quer conversar, você quer ser líder na escola, você quer tomar frente, quando alguém briga com alguém, você quer ir lá tirar satisfação. Tomar as dores do outro. E aí você quer tomar frente. E aí, nessa época que minha mãe sempre falava assim, a Sheila... Até uma professora minha que agora viu eu estando como vereadora, ela falou, eu sempre soube que você ia ser alguma coisa à frente de alguma coisa, assim. Eu já sabia. Porque não, era inacreditável. Alguém brigar. Eu chamava a atenção do aluno, você ia lá advogar pelo aluno. Mas por que você tá falando assim, pro? Mas coitado dele. Mas pro, sabe? Na verdade, na época não era pro, era professora mesmo. A gente, pro é os modernos agora, né? Os modernos agora, a gente era professora mesmo. E aí, estando todo esse tempo aí, né, com a minha mãe, foi muito bacana, foi muito humilde, né? Não foi uma criação que conseguia ter tudo, né? A gente tinha limitações, mas meu pai, na medida do possível, o que a gente queria... Na verdade, eu acho que meu pai tentava suprir a falta dele. Então, ele vinha com muita coisa, sabe? Assim, muito presente, para poder dar, mas eu acho que era para suprir a falta. Para tentar tapar aquele buraquinho, né? Mas muito amoroso, sabe? Meu pai sempre foi muito amoroso com nós, as meninas, minhas meninas, sabe? Assim, então, eu não posso falar sobre o cuidado dele com nós, porque... Não tem como falar dele, né, assim, nessa parte. Mas a maior parte da criação mesmo foi com a minha mãe. E a gente foi crescendo. Minha mãe nunca deixou falar palavrão em casa. Era rígida. Se abrisse a boca falando palavra... Fia da... O que você falou? Não. Então minha mãe era desse jeito mesmo. Que... Todo mundo vai limpar, todo mundo vai varrer, cada um vai fazer sua parte. E a gente foi crescendo assim. Minha mãe foi trabalhar fora. Depois de um tempo, trabalhava das 2 às 10 da noite, de costureira. Porque até aí ela só trabalhava em casa. Só cuidava de casa mesmo. Quando separou, foi trabalhar fora, né, pra auxiliar em casa. Porque meu pai andou sapateando um pouco mais pra fora e às vezes ele esquecia de vir pra casa, sabe? E aí minha mãe acabava tendo que suprir e ela foi arrumar um emprego de costureira, que era na mesma rua que a gente morava. Então ela deixava a gente alimentada, a escola, tudo. E aí pegava rápido da escola, ia lá, buscava, nem que fosse na esquina. E depois deixava a gente em casa, dava janta e descia de novo até 10 da noite. Ela trabalhava direto como costureira, que era produção, né? E a gente foi crescendo, mas era muito engraçado. Eu, quando pequena, minha mãe, aí por esse fato da minha mãe ter separado, ela ficou muito mal psicologicamente, sentimentalmente, sabe? Era o único namorado dela, o primeiro namorado, marido, então ela ficou mal. Ela começou a frequentar a igreja, que eu frequento até hoje. Então, eu tinha 8 anos, realmente, quando eu comecei a frequentar a igreja também. E aí, minha mãe começou a frequentar a igreja, e ali, eu já comecei a querer ir com a minha mãe. Mas eu não ia só na igreja e ir embora para casa. Eu já queria me envolver com os grupos. Onde vocês vão agora? Nós vamos lá no leprosário. Eu quero ir. Não, mas você não pode, você só é pequena. Mas eu posso ir. Aí deixa eu ir. Você minha mãe deixa. Já parte dos grupos. Minha mãe deixa. Ai, deixa eu ir. E detalhe, os meus priminhos, que hoje são homens, né? Todos eles eu queria cuidar. Aí posso cuidar? Posso dar banho na prima? Pode, eu cuido, eu dou banho. Então sempre foi eu. Aí, as suas irmãs também iam pra igreja? Elas iam também. Todas iam junto. Mas eu era que me envolvia nas ações. Eu queria estar sempre junto com alguém, um adulto. Quando minha mãe ia ver, eu já tinha escapado dela mas deixa eu ir, mãe, por favor. Tinha uma vigília na igreja, eu quero ir. Aí ela com 8 anos já queria mas ficar não pode, você é pequena, mas deixa eu ir. E aí fui crescendo, até os 12 anos, já estava bem envolvida com as coisas da comunidade, da igreja que tinha ali, né? E os meus primos, eu cuidando de todos. Eu dava banho, eu cuidava. Era eu, as minhas tias iam sair, ou primas iam sair. Deixa com a Sheila que ela gosta. Andava, você viu aquelas meninas que andavam com a criança aqui de lado? Pois é, bem com as perninhas abertas assim de lado. Minha mãe falava um nome. Eu não sei escanchelado. Botava aqui, ó. As crianças todas escancheladas. Eu falei, mãe, o que é escanchelado? Pelo amor de Deus. Eu não tinha nem tamanho, eu já não tenho tamanho agora, né? Com 12 anos. Aí eu carregava aqui o Léo, eu lembro, a Ju, e botava pra cima e pra baixo. E andava com eles. E o Carlinhos também, meu primo. E minha prima tinha separado há pouco tempo, ela queria sair. Eu falava, deixa o Carlinhos comigo que eu cuido. Pode ir. Minha mãe falava, Sheila, pelo amor de Deus, cheio de criança nessa casa. E você fica trazendo as crianças da rua. Trazia todas as crianças da rua, que eu ia dar aula. Já era a creche da Sheila. Aí eu colocava lousa, né? Giz, apagador pra fazer minha mãe comprar. Aí sentava eles no chão, cada um com o tapetinho e dava aula pra todo mundo. E aí a pessoa fala, a Sheila vai ser professora. Mas eu até fiz magistério, mas não gostei, não. Não foi minha cara, não. E aí eu fui crescendo. Eu lembro que eu quis uma vez fazer compra pra minha mãe. E aí a dona Flora, ela morava em frente à minha casa, ela vendia brinco.
E aqueles brincos feitos à mão, com porcelana. Não era porcelana, não lembro o material que era. Ela fazia brinco, mas era coisa mais linda, uma flor. Aí eu fui lá aprender a fazer. Bom, eu aprendi, eu com 12 anos aprendi a fazer crochê, tricô, brinco. Tudo pra tá na frente. Mas aí você já vendia? Então, aí o que aconteceu? A dona Flora fazia e eu comecei a vender com ela na feira. Aí eu fui pra feira com ela vender, era feira de sábado, na rua de trás, lá na Vila Ema. Eu ia lá vender com ela, aí ela me deu um dinheiro. Sabe o que eu fiz com aquele dinheiro? Eu nunca esqueço, eu comprei um saquinho de açúcar, uma lata de óleo, que era lata de óleo lisa aqui, ó, compridinha assim. Comprei, e um saco de arroz de 1 quilo. Nossa, parecia que eu tinha feito a compra do ano com minha mãe. Foi a compra? Fui com a compra do ano lá, levei pra minha mãe. Minha mãe, mas cheia, você ganhou seu dinheirinho. Aí fui aprender a fazer crochê. Vendia, porque a moça, ela dava aula pra nós, pra todo mundo da rua. Mas senhora de idade, não só eu, que entrava lá no meio. Que era a xereta. mais novinha. E aí eu fazia crochê, aprendi a fazer uns coletinhos. E aí também o bordadinho do pano de prato. E ela botava pra vender na lojinha dela. E aí começou a vender. E aí eu comecei a comprar minhas coisas. E eu lembro que minha mãe... Isso com 12 para 13. 12 para 13 anos. E eu lembro que nós tínhamos um quarto, banheiro e cozinha. Não tinha sala, nada. Era um quarto só para nós. Tinha uma beliche. Aí tinha a cama de casal, que minha irmã e a mãe dormia com as menores. A beliche era minha e da minha irmã. E aí meu pai comprou um guarda-roupa. E aquele guarda-roupa tinha um meio assim, parecia, aí tinha um vidro. E eu lembro que eu fazia aquilo ali como se fosse meu guarda-roupa, sabe assim? E aí cada perfume que eu comprava, shampoozinho que eu comprava, eu botava ali. Eu me sentia. E meu pai comprou uma cristaleira, eu achava que eu era rica, sabe? Assim, que eu tinha uma cristaleira na casa. Olha só, beliche, a cama, aquela cama... Aí ficava no seu quarto. Jorge, como que é Jorge? Tinha uma que começou de metal, assim, que o pessoal falava. Esqueci o nome. Que a minha avó tinha uma dessas, era roxa. Era essa mesmo. Roxa que tinha os negócios em cima dourado. É essa mesmo. Né? Minha mãe comprou aquilo. Tinha umas bolinhas que ficavam tudo saindo depois daquele negócio. Aí tinha aquela cama, aí tinha o guarda-roupa que meu pai comprou, e ele comprou uma cristaleira tamanho do mundo, não tinha nem lugar pra passar. Mas eu me sentia, botava os cristais lá, os copos, sabe? Ai, que lindo, olha minha casa, sabe? Toda se achando. Me achando, com o quarto desse tamanho, com o banheirinho e a cozinha. Mas a gente era muito feliz, graças a Deus, e minha mãe sempre cuidou muito da gente. E aí, o que mais que eu fiz? Minha tia começou, aí eu sempre empreendedora, eu era meio empreendedora. Isso já começou... Com 13 anos, 14. Mas já vendia, já queria ter suas coisinhas queria ter minhas coisas. Você via o que você poderia ser ou chegar lá na frente? Já tinha uma visão, eu quero ser isso, eu quero fazer. Bom, a princípio eu tinha falado que eu queria ser professora, né? Aí depois, quando eu entrei na sala de magistério, eu já não quis ser professora. Eu nunca falei ser policial militar. Não. E você tinha algum sonho? Eu vou falar sonho material. Sabe o que é? Eu sempre fui muito ligada com criança. E eu ficava assim à noite imaginando, quando eu tivesse eu falava assim, quando eu crescer, eu vou ter bastante dinheiro. E eu vou comprar um lugar, eu lembro certinho que eu falava, e eu vou encher de criança. Aí eu vou dar banho nelas, vou pentear o cabelo, e vou passar creme no cabelo delas, vou tirar todos os piores. Eu pensava exatamente isso. E eu vou cuidar, passar perfume nelas. E ali, mesmo no quintal da minha mãe, eu levava as crianças da rua. Você já começava... Já cuidava deles, como se fosse filho. Tinha gente que até falava, deixa com a Sheila. Ela cuida, eu saí da escola, eu já deixava Passasse comigo. um tempo, ia sair no portão e ia ter umas crianças já lá. A casa da minha mãe era lotada de criança. Lotado. Porque a gente jogava na época aquele taco na rua. Então a molecada ia tomar, tia Miriam, passa uma água. A casa da minha mãe é lotada até hoje, tá? E sua mãe com isso na época? Minha mãe gostava, que ela não gosta de criança. E ela não ligava não, porque o pessoal da rua tudo vinha, tomava água na casa dela, saía, sabe? E aí eu tava bem envolvida com os projetos da igreja, mas eu lembro que minha tia um dia falou assim pra mim, eu vou vender vela no cemitério. No dia 2 de novembro. Aí eu também vou. Botava a minha caixa de papelão, as velas aqui em cima. E eu não sei se o pessoal tinha dó de mim, que eu era pequena vendendo vela, todo mundo comprava vela de mim. Aí eu lotava de vela de novo, ia pra lá, vendia. Minha tia lá com aquele monte de vela e eu... E ninguém... E eu pegava uma pochetezinha que eu tinha assim, e ia enfiando de tudo amassado, sabe assim? Na frente do cemitério da Vila Alpina. Vendia um monte de vela. Então acho que eu tinha esse espírito de empreendedora, sabe? E vende, né? Porque é um dia que todo mundo vai e deixa pra comprar já lá, né? Acho que viu novinha, né? Com aquela caixa. Eu acho que na época eu não mandava bagunçado também, sabe assim? Tipo, fala assim, não era a pessoa... a pessoa que quer ser empreendedora mesmo, sabe assim? Não foi tipo assim, tava em cima do caminhão,
que pendurou lá de cima e começou a pegar a vela de qualquer jeito. Não, eu ia arrumadinha. Era como se fosse um emprego mesmo, bem organizadinha, limpinha, toda arrumadinha e com a caixa de papelão. A filha da Dona Miriam ia tudo arrumadinha. Ia tudo arrumadinha, porque a filha da Dona Miriam tem que se arrumar. E aí eu fui crescendo na igreja. Na igreja, aí comecei a me envolver com o grupo. Na verdade, antes era pré-adolescente, né? Desde aquela época, você se manteve na igreja? Sim. Não teve nenhum momento assim que você desviou da igreja? 18 anos. Eu não desviei, porque eu tinha uma vergonha. Tipo assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar... Assim, deixou de ser tão frequente igual era? Sim, mas sempre tive muito temor. Eu botava um Fazia, mas ficava com medo. Eu botava um top, eu queria ser igual as meninas, né? Eu botava um top, uma saia e ficava andando assim, ó. Pra ninguém ver. Aí ficava assim, ó. Porque eu tinha vergonha. Aquilo não era meu, sabe assim? E não é por causa da igreja, sabe por quê? Porque eu me vejo hoje adulta, eu não consigo. Não era de você mesmo, né? Não é meu. Era só tentando pertencer ao grupinho ali que tava mais... Eu lembro que as meninas na 8ª, 9º ano, fumava, aí eu queria ver como que fuma, né? Aí eu peguei um dia o cigarro, puxei, aí eu quase morri. Aí eu, meu Deus. Aí eu ficava olhando pro céu. Ai, me perdoa, não queria fazer isso não. Eu tirava o cigarro. Ai, Jesus, me perdoa, sabe assim? Já é pra penitência. Já. Mas assim, é sempre assim. Nunca consegui usar top, blusinhas à vontade. Se eu sentasse aqui com uma saia, eu ficava assim, sabe? Sempre... Mas esse é meu, viu? Não é igreja não, porque era meu mesmo. Porque a gente vê várias pessoas que vai e não tem isso, né? Era a minha personalidade. Eu não sou assim, sabe? De querer chamar atenção pela vestimenta, porque chegar gritando. Isso nunca foi meu. Então, eu acho que era meu, já desde novinha. Eu gostava mais de estar por trás dos bastidores das coisas. E aí, eu fui me envolvendo com a igreja e tal. Você falou que quando que eu saí, né? O tempo todo eu fiz parte voluntária de projetos. Projeto com adolescente, projeto com criança, projeto com adulto, projeto com idoso. Eu sempre fiz parte de todos os projetos. Então, a minha adolescência foi um pouco diferente, né? Tipo assim, se você falar pra mim, você bebeu na adolescência? Não. Você fumou? Também não. Eu não fui da igreja, mas eu te entendo. Porque eu também tipo não. Assim, às vezes até o pastor fala assim, Sheila, você pode contar teu testemunho como você era antes? Antes? O quê? Ele falou, se você bebia. Eu falei, mas eu não bebia. Não tem como falar. Mas eu também... Mas eu ia pra rua, minha mãe batia. Eu fui subir na moto do meu namorado, ela foi com a chinela lá batendo pra todo mundo. Aí, eu lembro que... A minha mãe é fogo. Sobe aí pra você ver se eu não quebro suas 2 pernas. Eu, misericórdia, desci aquela ela atravessando que nem minha gente. Eu corri atrás da minha avó, né? Porque quando minha mãe ia pegar nós de cinta, eu corria pra casa da avó. Tem que ter alguém pra proteger. A avó morava no quintal, né? Aliás, morava no quintal da avó. E aí, minha mãe, muito rígida, né? Que eu falo, o primeiro namoradinho que eu tive tinha 14 para 15 anos. Minha mãe descobriu. Ela foi na porta da escola. E eu fui subir na moto dele. Acho que eu tinha 16 anos já. Ele tinha 18, tinha 16. Fui subir na moto dele. Minha mãe na frente de todo mundo da escola. Senta nessa moto pra você ver se eu não quebro suas 2 pernas. O quê? Eu atravessei aquela avenida que eu não via ninguém. Fui pra casa da minha avó e minha mãe falava assim, se você demorar, vai ser pior quando te pegar. Então venha logo. Vem agora. Não, você vai me bater. Vem agora, senão vai ser pior a cintada. Aí ela falou, eu vou ligar pro seu pai agora. Eu falei, aí meu pai bonzinho, né? Não ligava. Pode ligar, né? Mas assim, minha mãe direto pegava assim, falava, se você entrar, as outras eram quietinhas, sabia? Assim, isso que eu ia perguntar. E as suas irmãs também, elas eram na mesma linha? Não apanhava assim, muito, não. Eu apanhava mais. Então você era mais espivetada. E eu lembro que eu me escondia debaixo daquela beliche e minha mãe falava assim, eu pego você embaixo. E ficava tentando pegar e eu me encolhendo embaixo da beliche, escondendo dela. E ela querendo me dar cintada. E aí, eu fui crescendo nesse projeto com a igreja toda, né? Com 18 anos, prestei o concurso para a Polícia Militar. Da onde veio essa vontade, assim, vai fazer o concurso para a Polícia Militar? Porque eu sou professor. Sim. E eu também nunca tive a pretensão de ser professor. Quando eu lembro no ensino médio, tinha um professor, o professor Edson, ele é até vizinho meu hoje, e falava, um dia você vai ser professor. E eu falava, eu, professor? Mas nunca. Você tá doido, eu não vou ser professor. E aí meu primo no Cefam, lá em Franco, ele já estudava e falou, tá tendo prova pra ser professor. Eu falei, eu ser professor? Não quero. Falei, paga um salário mínimo pra você estudar. Eu falei, agora eu quero. E daí que eu comecei a pensar na possibilidade de ser professor. O seu, da onde veio? Então, na verdade, meu pai, ele tinha uma gráfica editora.
E meu pai tinha um sócio, o sócio dele faleceu da gráfica. Então meu pai conseguia dar as coisas pra nós, sabe? Legal, já com 18 anos já tinha um tênis de marca, né? Que eu nunca tive. Então já tinha um Nike, né? Na época, né? Já tinha uma coisinha melhorzinha. Só que quando esse sócio do meu pai faleceu, eles entraram na justiça e meu pai acabou perdendo algumas coisas. E aí, meu pai ficou mal, sabe? Assim, de não poder dar as coisas, e diminuir a gráfica. E aí Diminuiu o padrão que padrão tinha. totalmente, né? Do que ele dava pra nós, não poderia dar mais. Ele tinha que pagar algumas partes de máquina que era sócio dele, sociedade dele, porque a esposa do rapaz não sabia o que eles tinham de sociedade. Aí meu pai relatou tudo certinho, mas diminuiu bastante. Até então, das pessoas que deviam pra esse senhor, que ele tinha uma condição financeira boa, todos decidiram sumir. Meu pai assumiu, dizendo, olha, eu devo tanto, eu preciso pagar assim. Meu pai é muito honesto nessas partes. Aí meu pai falou, não, eu posso pagar assim, eu faço assim. Mas aí veio o pessoal, acho que a mulher colocou na justiça alguma coisa, e acabou retirando as máquinas que faziam o trabalho para produzir na gráfica pro meu pai, entendeu? E aí, como parte dela. Não dava para produzir e não tinha dinheiro para pagar. Não. E aí ela pegou a parte do dinheiro com máquinas. Né? Então, assim, foi uma época muito triste. Meu pai, a minha irmã estava fazendo faculdade, acabou nem trancando a matrícula. Falou, não quero mais nada, tal, porque meu pai tava pensando assim, como que eu vou dar as coisas para elas, entendeu? Uhum. Mas aí, a minha tia era policial militar. Minha tia entrou no último do último, a irmã do meu pai, a Márcia. Ela entrou na última, com 31 anos. E um dia eu fui no batalhão com ela buscar a nova farda dela, que era uma farda toda cinza, que antigamente era uma outra cor. Acho que um cinza mais claro. Eu fui com ela buscar, mas eu fui na porta do quartel, fui de chinelo, fui lá de bermuda, buscar a farda dela. E quando ela chegou em casa, ela foi pôr a farda. Eu falei, deixa eu pôr em mim. Mas se você falar assim pra mim, você lembra como que era a viatura antigamente? Não. Não tinha uma referência. Não. Você lembra que você passava a viatura e você achava legal? Não. Eu não consigo lembrar. Sinal que eu não fui presa nem abordada, né? E nem abordada. Não tinha uma... Sinal que eu não fui abordada nenhuma vez. Porque assim, como não tinha uma ligação, nunca reparou. Não reparava, né? Não reparava o que era viatura, que cor que era. Você lembra que a viatura... Meu esposo é filho de polícia. Então ele sempre fala, quando eu ia no quartel, quando eu era pequena, eu não sei que quartel... Não, lá no bombeiro tinha piscina, aí meu pai levava nós nas festas do batalhão, e não sei o que lá, e ele conta a realidade que eu não conheço, né? Eu fui conhecer agora. E aí, o que aconteceu? Minha tia pôs a farda, eu lembro que exatamente, eu falei, deixa eu pôr em mim? Ela falou, pode pôr, e era toda cinza. Aí eu disse pra ela, se fosse eu botava um broche assim, de onça aqui do lado, ou um cachecol em Sharp jogado de lado. Ela falou, você tá louca? É farda. Aí eu, mas é muito cinza, que feio, né? Ela, muito rígida assim, né? Aí deu uma semana, ela falou, Sheila, vai abrir o concurso da polícia, por que você não presta? Eu falei, eu não, polícia. Você já tinha se formado, ensino médio? Na verdade já tinha terminado, né? Mas eu fui fazer magistério, não gostei, fui fazer publicidade, técnica de publicidade. E aí eu comecei a gostar mais da publicidade. E aí, terminei. Você acredita que na escola de soldado eu fui estudar de novo? Fui fazer o 2º grau de novo. Só pra poder ir pra rua, porque nós fazíamos colégio interno. Eu queria ir pra rua, eu fui estudar tudo de novo. Foi fazer tudo de novo, estudou 2 vezes. Pra ficar na rua. Porque nós não podia sair na rua, era colégio interno no quartel da polícia. E ficava... Segunda a sexta. Se a botinha tivesse mal engraxada, ainda ia ficar o final de semana também. Nossa Aí eu fiz matrícula de escola pra estudar. De novo. Quem aqui precisa terminar? Porque quando eu entrei, ele tava sério, né, gente? Fala, eu preciso terminar. Quem precisa terminar? Eu. Quem precisa dizer? Eu de novo. Mas você também precisa tudo, menino. De novo. Mas assim, qual a dificuldade que eu tive chegando na escola? Prestei o concurso da polícia, até porque meu pai não tinha mais condições de dar o que a gente queria. Prestei o concurso, eu tinha um namoradinho lá, terminei o namoro, sabe? O menino que minha mãe dá da moto? Da moto. Meu marido fala, vai, ó. E aí passa os motoqueiros, agora meu marido, ó, seu namorado aí. Eu falei, aqui, até parece, Deus me livre. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Falei, sai, ó, tá doido? Ele, você ia andar assim, ó, de moto. Aí alguém empina a moto, ele, como você ia andar aí, ó. Você namora aquele menino. Naquela época, o pessoal nem empinava a moto direito. Empinava assim, viu? Olha. Era bem bagunceirinho, viu, já. Dona Miriam. Já era bem bagunceirinho. E aí, entrei na polícia. E a Sheila quer ser independente. A Sheila que nunca saiu da barra da mãe, da sala da mãe, que nunca foi pra balada. Minha mãe nunca deixou, sabe assim? Aí a minha amiga, que era próxima da minha casa, também prestou o concurso. Só que o namorado dela, na época, a gente lembra que o Anderson, ele saía de manhã, na segunda, e só voltava no domingo. E eu não sabia que era o barro branco que ele tinha feito. Ele era tenente na época. Era tenente. E a gente não sabia, porque eu não prestava atenção nisso. Sei que o Anderson trabalhava
na polícia, que eu vi eles fardados, mas não sabia o que era polícia nem nada. Pra mim, não sabia que era soldado, tenente, pra mim. Não sabia as patente, não sabia o que nada. tinha. Aí a Sandra também passou no concurso. E ele falou assim, viu, vocês vão fazer escola no Tatuapé, né, que era aqui, a do Tatuapé não era interna, era CI e voltava. Vai pra Sorocaba, lá tem escola, a melhor escola que tem. A melhor escola que tem, parecia minha mãe falando, porque era a escola mais rígida que tinha. Era a escola mais caxias que tinha, era do CPI 7, Sorocaba. E aí, ele falou, vai, e eu, né, querendo ser independente, ai, mãe, eu vou fazer escola da polícia, e eu vou pra Sorocaba. Ela falou, mas você vai fazer o que em Sorocaba? Aí eu vou morar lá no quartel. Aí minha mãe, meu Deus do céu. Quando você falou que ia fazer o concurso, o que sua mãe não achou, seu pai? Eu acho que eles também não tinham ideia do que era. Não tinha muito. Não, porque depois, no decorrer dos tempos, quando eu ia fazer EAP, que a gente fala que é o estágio, lá na Zona Leste, minha mãe queria ir pão de ônibus comigo. Tipo, eu te levo. Eu vou junto. Eu vou junto, eu fardada. Mãe, por que você vai fardada comigo? Não, é que eu quero te levar, eu quero ver você entrar no ônibus. Minha mãe, quem tá armado sou eu. Ela queria ir junto, então minha mãe sempre foi muito cuidadosa, sabe? Com medo de acontecer alguma coisa com nós. E aí eu fui. Só que, Adri, eu falo hoje, graças a Deus que vim na Polícia Militar. Que eu não sei o que ia ser de mim, não. Eu cheirava coberta. Eu tô contando detalhes que eu não contei, tá? Quando chegava no quarto. Eu tinha um cheirinho desde que eu nasci. Que eu chorava quando minha mãe lavava. Já a rua inteira sabia que minha mãe lavava coberta, porque eu gostava dela fedida. Tá rindo? Tá rindo ali, ó. Eu gostava dela fedida, da coberta fedida. Tinha que estar fedida. Eu lembro o seu Zé, ele era E você levou ela pro quartel? Calma, que eu esqueci ela. Eu pedi pra ir embora. Aí, eu cheirava a coberta. E eu não queria que lavasse o cheirinho. Minha mãe falava que era fedozinho, né? E aí eu, chupeta. Eu chupei chupeta até 12 anos. Esse meu dentinho assim. E cheirava a coberta. Só que a chupeta deixei, mas a coberta... Não dava. Não. Eu enfiava assim, ó. E uma vez eu sofri... olha só. Meu pai tinha um Fusca. Namorando já com... Casado depois. Com o cheirinho. E aí, meu pai tinha um Fusca. E eu, né, sempre espivitada, fui pendurar no Fusca. Não tinha aquele negócio assim na porta? Do Fusca? Sei, aquela patentezinha ali, né? Eu fui pendurar, meu pai foi sair com o Fusca, meu pai não viu eu fui pendurar. Quando meu pai saiu com o Fusca, eu caí, cara, no chão. E aí eu quebrei esse ossinho aqui e começou a ficar com mau cheiro meu nariz, sabe? Assim, a minha mãe sempre falava, na escola a professora falou que a Sheila tá com mau cheiro no nariz. Porque deu carne esponjosa por dentro, sabe? Por conta da batida. E o médico falava, você não pode mais cheirar isso, porque tá juntando esse pano no seu nariz. Esse sujeira. Ai, mas eu não conseguia. Mas era maravilhoso. É melhor que um perfume importado. Que delícia. Olha, eu consigo sentir o cheiro. Tanto que eu amava. E aí eu fui pra escola de soldado e falaram que era interno. E eu fui lá, né? Fui com a Sandra, com o tenente, namorado dela lá. Chegamos... Isso na hora de Sorocaba? Sorocaba, em 98. Nós fomos pra lá, né? Fomos se apresentar e levamos a roupa. Você passava no concurso, você escolhia pra que escola você ia ou você escrevia naquela escola? Você presta o concurso público e aí eles abrem as escolas que tem. Só que, tipo assim, Tatuapé, Lapa, você vai e volta pra casa. Pirituba, o aluno vai e volta. Essas do interior, você fica interno. Porque tinha, tipo, Campinas, Taubaté. É igual quando você passa na faculdade... em São Carlos, você vai acabar alugando um lugar, ficando por lá, né? E aí, o que aconteceu? Na primeira semana, tudo bem, de boa, né? Mas só assim, e assim, quartel, gente, 6 horas da manhã até alvorada. E aí começa a tocar aquele negócio, você tem que levantar, o copo de todo mundo é plástico igual. Tem que arrumar a cama, deixar tudo certinho. Só que assim, imagina eu, que não tinha responsabilidade nenhuma, eu não tinha. Isso que eu ia perguntar, a sua mãe ali... sempre muito rígida com vocês. Vocês também faziam todos os serviços de casa ou não? Tudo. Faziam tudo? Tudo, não. Então isso não era tanto problema? Não. Mas assim, a mãe cuidando bastante de nós, meu pai tentando fazer de tudo pra não sentir falta, né? Querendo dar as coisas pra não sentir falta. E aí eu vou pra escola de soldado, tipo um quartel. A maluca, né? Porque chegou lá, primeiro, que tem o enxoval, eles dão a lista do enxoval. O que você vai precisar utilizar lá no quartel. Eu lembro que as mulheres que estavam lá, que eram muito mais velhas que eu, elas estavam tipo assim, eu dou comida pro meu filho ou eu compro enxoval. Minha mãe foi com a minha tia e comprou, e trouxe tudo.
a sacola com as coisas, ó, tá tudo aqui. 2 lençol branco, eu lembro, uma colcha branca que tinha que ter, aí canequinha amarela de plástico. E aí minha tia fez lá o enxoval e eu ia pra lá, comia. Só que assim, você passa no bandejão, todo mundo, que presídio, viu? Que nem quartel, não. O negócio é lá fogo. Aí passava com o bandejão, tal, caneca amarela, terminava, tinha que limpar, lavar a bandeja, e aí já correr. A gente usava camiseta branca, né, que a gente fala bichoforme, né? Camiseta branca, calça jeans e tênis preto. Só que o tênis preto tinha que estar tão limpo quanto uma bota, futuramente, que você teria que usar a bota limpa. A calça tinha que estar com vinco e a camiseta bem vincada. Então, daí que vem o vinco, que eu não sei usar uma roupa sem estar... Que até hoje com 2 mantém. avenidas. Eu não consigo estar com 2 avenidas aqui. E aí, eu fui pro quartel e deu 15 dias, o capitão falou assim, capitão Diniz, nunca esqueço, ele falou assim, abriram 4 vagas pro Tatuapé e 2 pra Pirituba. Eu quero saber quem quer ir embora. Eu já acabou, já deu a graça, já não quero mais. Já vivenciei e eu vi que não quero isso daqui. E os primeiros 15 dias eu fiquei lá internada. Tipo assim... Você não veio nem no final de semana? Não, porque a gente precisava comprar as coisas por lá, né? Aí eu... Só que tinha um monte de mulher que tinha filho. E aí eles deram prioridade pra elas. E olha só, eu tão desesperada que eu tava, que eu não queria mais aquilo pra mim, que elas falaram assim, levanta a mão quem quer ir embora e que quer ir pra Tatuapé ou Pirituba. Aí elas, tal. Aí, quando chegou na minha vez, olha, não vai dar você, porque já deu a quantidade de mulher. E elas são casadas. Então eu posso ir embora? Aí, embora pra onde? Eu não quero mais ser polícia. Eu quero ir embora. Eu quero pedir baixo, eu quero ir embora. Então passou um momento pela sua cabeça de não continuar. Não pela polícia, isso que eu falo, não pela polícia, mas não por aquela vivência que tava longe totalmente da fora mãe, do longe que da você... família, sabe assim, longe... Mas com cheirinho. Não, escuta, que aí o capitão Diniz me chamou lá e falou assim pra mim, mas por que você quer ir embora? Você só tem 18 anos. Olha aqui, deixa eu te falar. Se você não conseguir fazer um concurso da Polícia Militar, o que você vai conseguir na sua vida? Só que também eu lembrava do meu pai, que meu pai já não conseguia me dar mais nada, nem minha mãe, entendeu? Que eles estavam numa situação muito difícil. Eu falei, meu Deus, né? Nunca vou ficar 1 ano e 2 meses aqui. Aí ele falou assim pra mim, você quer ir na sua casa? Você vai esse final de semana. E na segunda-feira você fala se você quer voltar ou não. Eu falei, sabe o que é? Deixa eu te contar uma coisa. É que eu cheiro coberto. E aí, eu esqueci meu cheirinho. Aí ele falou, o quê? Eu falei, eu esqueci ele. Ele falou, mentira. Aí eu falei, é verdade, e eu não consigo dormir. Aí à noite, eu fico a noite toda acordada, olhando pro lado. E sabe assim, eu queria ir embora daqui. Aí ele falou, então você vai lá, traz seu cheirinho. E traz... Pois eu. Aí eu voltei na segunda vez. Vocês riem, gente? Vocês não sabiam disso aí, né? Atrás de um policial militar tinha um cheirinho. Olha só, hein? Pra depois você defender a sociedade. Mas tem que contar a história, né? Vocês querem que eu conte a minha história? Contava da viatura, o cheirinho tava lá comigo. Não, aí não. Aí eu já tinha largado. E aí, quando a Stephanie nasceu, aí eu já parei de cheirar coberto, que aí fica concorrente, né? Nós duas. Aí eu parei. Mas eu confesso que você fala dele, eu lembro dele. E aí pegou e falou, então busca seu cheirinho. O cheirinho, decide se você quer isso que você quer. Só que quando eu cheguei na minha casa, a situação estava pior do que eu imaginava. Financeira. E aí, antes de você falar como estava a situação na sua casa, deixa eu falar dos nossos parceiros. Sim. E a gente continua, tá bom? Tá. Tem aguinha aí pra você? Tem. Salve, salve, quebrada! Tudo bem com vocês? Princeso falando aqui. Gente, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, porque 65% do nosso público não é inscrito. Assistem, mas não se inscrevem. Se inscreva aqui, dá um like aqui que ajuda bastante e continue assistindo o nosso episódio. Galera, deixa eu falar com você aí que é bebida para sua casa ou para o seu negócio, no atacado, no varejo. A Adega Central Morato é a pedida certa, tá bom? O QR Code tá aqui na tela para você fazer o seu pedido e elas entregam aí na sua casa até as 3 horas da manhã de quinta a domingo. A adega abre de terça a domingo a partir das 2 horas da tarde, tá? Segue aqui também no Instagram, Adega Central _Morato. A adega também está com a parceria lá com o J3 Rancho, então sempre que tiver eventos lá, a Adega Central vai estar presente e também é um ponto de venda dos ingressos lá do J3 Rancho. Então, QR Code tá aqui na tela para fazer o seu pedido e o Instagram tá aqui do ladinho, Adega Central _Morato. Agora, se você quiser ir direto lá na adega, é só ir na Rua Cerqueira Gama, número 89, no centro, que vai ser muito bem atendido. Tenho certeza que você vai encontrar o que você precisa lá na Adega Central Morato. Quero falar também da Pizzaria Maju Mamma Mia.
dia de pizza é todos os dias, né? De segunda a segunda. E hoje, quarta-feira, não é diferente. Hoje tem a promoção da Maju, borda vulcão, grátis, recheada com requeijão e cheddar. O QR Code está aqui na tela para você fazer o seu pedido. Esse QR Code você vai ir direto para o cardápio, tá? No dia da promoção, vai direto para a promoção do dia. Ou segue aqui no Instagram, ó, Pizzaria Maju Mamma Mia, que tenho certeza que você vai se deliciar com as pizzas da Maju. E claro, não poderia deixar de faltar a pizza de banana nevada, porque ó, se os deuses comem alguma coisa, com certeza essa pizza de banana nevada aqui é um absurdo. O QR Code está aqui na tela para fazer o seu pedido e o Instagram está aqui, ó, Pizzaria Maju Mamma Mia. Quero falar também do Chivas Burger, hambúrguer de qualidade, aquele hambúrguer smash maravilhoso, é lá no Chivas Burger, tá? QR Code está aqui na tela para você fazer o seu pedido também. Toda quarta-feira tem promoção da batata em dobro. Pediu a batata P, você vai ganhar mais uma batata P ou a batata G, que é maravilhosa também, com cheddar e aquela farofa de bacon incrível. Se você fizer o pedido acima de R$50, tem 2 cupons que você pode estar usando. Você pode estar usando o cupom Madu ou o cupom Bel. Lá, daqui a pouco vai ter o cupom Quebrada lá também, viu, gente? Com 5% de desconto nas compras acima de R$50. Vem aquela caixa maravilhosa com muito cheddar, hambúrguer smash, farofa de bacon e ó, tem certeza que vai, ó, te encher, porque quando a gente pede aqui, né, gato? Bem caprichadíssimo. E lota, que é maravilhoso. Você que é de Franco da Rocha, tem o valor fixo da entrega por R$10, tá? QR Code tá aqui, Instagram tá aqui, ó, Chivas Burger. Quero falar também da QSL Connect. Se você tem um negócio e você precisa de um marketing digital para o seu negócio, como vídeos, fotos, tráfego pago, gerenciamento de rede social, roteiro para vídeo, gravação e edição, a QSL Connect faz esse serviço para você, tá? Se você gosta da qualidade do Quebrada, do nosso compromisso, esse mesmo serviço está sendo estendido para QSL Connect, porque o Quebrada virou também agência de marketing. Então, QR Code está aqui na tela para você entrar em contato com a gente e o Instagram também está aqui, ó, QSL Connect. Pode ver. Quero falar também da nossa parceira EMC Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, tá? Então aí se você precisa de treinamento para sua equipe ou você precisa fazer exame admissional, toxicológico, qualquer tipo de exame aí pro seu trabalho, para onde você precisar, você pode estar vindo aqui na rua 21 de março, número 440, que vai ser muito bem atendido aqui com o pessoal da MC Segurança do Trabalho. E você também quiser fazer o treinamento da sua equipe do NR1, você pode, ia falar 31 de novo, gato. NR1, você pode estar vindo, entrando em contato com eles, que eu tenho certeza que ele vai solucionar esse problema junto com o E-Social também, tá? Então tem muitas empresas ainda que não tem esse E-Social ou tá alguma coisinha faltando, você pode estar vindo aqui na EMC Segurança do Trabalho. Certo? Vamos continuar? Falou um pouquinho desse começo seu ali no cartório, no treinamento ali para começar na polícia. E aí você veio para casa e viu que a situação não estava legal. A situação não estava legal e que eu precisava amadurecer, né? Crescer, não estava na hora de crescer. E na verdade é o que eu falo para você, eu deixei 3 momentos da minha vida para você. A moradora da periferia, filha de pais separados, porque muitas mulheres hoje acham que não vai conseguir alcançar alguns lugares por conta do passado, né? Então eu mostro as coisas que não foram fáceis para mim. Então, filha de pais separados, a situação financeira dos pais que já vieram, eu não venho de filhas de pais que têm condições financeiras, né? São pessoas nordestinas que não têm nem estudo. Então, também falo para você de uma menina que foi mais, assim, protegida, né, do mundo e não consegui, logo com 18 anos já entrei na polícia, então não conheço esse outro lado obscuro, fui aprender na polícia militar na prática, né, vendo na rua. Então, dizer que a gente pode ser o que a gente quiser. E aí eu voltei da casa e vi a situação mais difícil ainda, então eu resolvi realmente crescer e amadurecer. E naquela escola de soldados, para mim,
Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que não é fácil, né, Che? Não. Que não é É fácil. assim, é aquartelado, você carrega fuzil, tá? Não tem essa que você não tem tamanho, que você é mulher, não existe isso lá. Lá você vai aprender a atender as ocorrências, aprender a lidar com armas, limpar a arma, não é pôr uma arma na cintura e sair bonitinha. Você vai aprender a desmontar uma arma, você vai aprender a carregar um fuzil, você vai aprender a carregar uma metralhadora, você vai aprender a trabalhar na rua para defender a sociedade. Então não é uma brincadeira, né? A menina da coberta teria que deixar um pouquinho de lado isso e se tornar a mulher que ia enfrentar, seja lá o que for, aquilo que todo mundo foge. Porque você, quando vê o perigo, você foge. Nós, policiais, a gente enfrentamos o perigo, né? entendeu? E não importava que era... Ninguém queria saber do meu passado, mas a minha mãe, meu pai... Ah, minha mãe sempre protegeu, não interessa, tá fardado, você é um alvo, né? Você é um alvo ambulante. Então, isso me amadureceu demais. Fiz 1 ano e 2 meses de escola, quartel, marchando, aprendendo na sala de aula, porque a gente estuda, né? A gente faz... estuda das 6 da manhã até 10 da noite. Você ficou todo esse tempo lá em Sorocaba? Lá em Sorocaba. Aí depois já começou a vir os finais de semana ou não? Ou ficou... Então, na verdade, assim, nós temos pra gente começar a colocar em prática as nossas punições futuras, que hoje você vê, o policial dá um disparo de arma, ele responde, se foi perícia e prudência, ele vai responder, vai ficar punido ali. Na escola de soldado, a gente começa já a deixar uma demonstração. Sua bota tá suja, você não acordou no horário, então aquilo ali já vai punição pra você ficar preso. O preso que a gente fala é ficar no final de semana sem ir pra casa. Eita, então é já pra aprender isso. E você ficou algumas vezes? Eu fiquei várias vezes, mas assim... Foi cada bota não. suja. Mas assim, no final eu comecei a ficar esperta. Eu não era bobinha, mas não. Mas assim, até o lado que o sargento anda tem que ir pra fora, para o lado da calçada, sabe assim? E é uma proteção que eu tenho hoje, é muito engraçado. Eu não consigo. Eu me incomoda ver uma mãe deixar o filho pro lado da rua. Do lado da rua, né? Entendeu? E isso eu aprendi no quartel. Talvez, eu não lembro de ter aprendido com a minha mãe. Mas eu aprendi isso no quartel, olha, pra proteção, entendeu? O lado que fica. Então, todas essas coisas, a disciplina, eu falo pra você, eu recomendaria que todas as pessoas passassem pelo quartel da Polícia Militar, porque eu aprendi ali ser gente de encarar a rua na prática, sabe assim? Aliás, na prática foi depois, né? Porque o negócio piorou mais ainda, que é lá que eu achei que tava ruim. Não, ali é só, né? Um esboço do que vai acontecer. Então é legal a disciplina para que você vai se organizando. Até quando as pessoas falam, mas polícia, vê na televisão alguns casos de policiais, são casos isolados, que fez algo que é uma conduta errada, eu fico pensando assim, nossa, eu conheci tanta gente boa na polícia, tantos pais de família, tanta gente que tem uma realidade diferente. Por que só coloca essa coisa ruim, sabe, na televisão? Que evidencia só isso, né? Porque, gente, eu trabalhei com pessoas maravilhosas, assim, sabe? Pais honestíssimos, filhos, mulheres, entendeu? Que tiveram o passado do jeito que eu tive, entendeu? Tiveram a realidade que eu tive, que não pode pegar nada de ninguém, só que não é seu, entendeu? Tinha muitas mulheres na sua formação? Na minha formação, acho que foram 100 mulheres, mais de 100 mulheres. Porque, na verdade, antigamente tinha o batalhão feminino, só feminino, depois que virou misto. Antigamente não tinha batalhão misto. Aí nós tínhamos o batalhão feminino, que tinha na Zona Sul, Zona Leste, cada um era um batalhão feminino. Eu trabalhei no quando eu me formei, eu fui pro 2º batalhão feminino, que era na Zona Sul. E aí eu me formo, né, bonitinha e tal, e aí eu vou pra onde? 2º batalhão feminino, Zona Sul. Capão Redondo, Jardim Ângela, Ilha do Bororé, lugar Parque Santo Antônio. Tranquilo. Parque Santo Antônio, só quebrada mesmo. Tranquilo. Jardim Ângela de boa. Meu pai do céu. E aí eu fui, né, trabalhar, peguei a primeira ocorrência foi lá, uma saidinha de banco. Quando eu fui abordar o cara tava armado. Quando eu passei a mão na cintura do cara com a arma, gente, eu gelei do último fio, mas aí eu me mantive, entendeu? Abordei e tal, prendemos o cara. Eu sei que o cara tinha um monte de passagem, prendemos a Kombi que tava lá dando apoio, sabe? Eu e uma policial feminina num Voyage. Lá na 92DP, Parque Santo Antônio. Na Estrada Psirica. Só vocês duas? Só nós duas. Foi a primeira ocorrência minha que eu peguei. Aí depois eu fui trabalhar... Ela já tinha... Ela tinha 2 anos de formado já. Já tinha experiência. Ela tinha 1 ano de formado, que ela é 96, eu sou 98. 1 ano ficou na escola, né? Então 1 ano de formado. Tinha mais experiência. E era moradora de lá. Ah, tá. Então era diferente da Zona Sul. E aí eu fui depois, na época dos ataques de escola, lembra? Eu fui trabalhar em escola. E aí eu rendi uma menina que foi baleada, que ficou paraplégica.
E teve uns ataques, né? Foi bem... Tinha uma escola que a gente ia rondar, que era na Ilha do Bororé. A gente ia de balsa com a viatura para rondar a escola. Então, começou esses ataques à escola, as policiais femininas, foram muitos policiais mortos naquela época. Eu trabalhava numa escola lá na Zona Sul, depois eu fui trabalhar numa escola na São Judas. Ali, fiquei ali bastante tempo também, na parte da Zona Sul, perto do 27DP. A Ibirapuera, e já começou a melhorar mais os lugares para frequentar, que a gente frequentava com a viatura, né? Porque o negócio era feio ali. No começo, geralmente vai mais pro fundão mesmo? Ou não, é a nota da escola mesmo. Oi? É a nota na sala de aula mesmo. Os primeiros batalhões melhor vai quem estudou mais. Quem estudou mais assim, escolher, então. Foi depois no finalzinho que sobrou mais ou menos. As notas não estavam muito boas, né? Não tava. E tinha trânsito também, eu não quis ir pro trânsito, tinha específico, né? Uhum. É nota mesmo, tá? Ah, tá. Então tá bom. Tirar desses anos seu de batalhão, tudo ali, qual foi o momento mais difícil pra você? Olha, de lá, quando acabou o batalhão feminino, eu fui trabalhar no 90, Polícia Militar de Emergência. Então, a gente atende São Paulo inteiro. Grande São Paulo, né? Tudo cai no 90 de São Paulo. Se você não falar, se o seu celular não for específico da Grande São Paulo, cai no 90 de São Paulo, você tem que administrar onde que tá. E a gente não tinha... Hoje você vai no Copom, eu levei até a prefeita de Frango da Rocha lá, hoje é uma modernidade, assim, sabe? Computadores e tal. Antes era o guia. Lembra do guia? Lembro. Aí botava no meio da Páginas perna aqui, ó, e ó. Ali. Tá, pra achar. Aí o camarada falou assim, tô aqui, um roubo em andamento, né? E o que chique caminha, assim, meu Deus, e o que chique é com Y, é com I, com H, e você, né? Senhor, é com Y, e tinha que achar rápido, né? O D, o Y, e cruzar. Eu não sabia mexer no guia tranquilo e em casa procurando o endereço. Não, eu virei uma expert em guia. Pressão. Eu acho que muitas pessoas falam assim, nossa, Sheila, você tem uma enciclopédia na cabeça. Às vezes eu guardo muitas coisas na cabeça. Mas é isso, foi muita agilidade. Yervante que Sarjiquian, onde que fica, entendeu? Essas avenidas que tem uns nomes mais complicados. Ou a pessoa fala assim, um rompimento, tô aqui em São Paulo, que lugar? Guarulhos. Não, senhora, não é Guarulhos. Guarulhos é São Paulo, aí você começa a cadastrar. Você tem que acalmar a pessoa que tá do outro lado, só que você tem que ter uma agilidade. E procurar ali. Um rompimento, você tá cadastrando e você tinha que procurar. Hoje não, você coloca lá, o próprio GPS acha, né? Onde que tá a viatura que tá mais perto, localiza tudo. Agora tá uma maravilha. Mas foi muito difícil esses 4 anos pegar essa expertise e ser rápida, porque a vida depende de você, né? Depois de lá, só pra mim voltar, onde foi o lugar que mais foi, assim, punk pra mim. De lá eu trabalhei, acabou o batalhão feminino, fui pro Copom. No Copom eu fui pra Assembleia Legislativa, trabalhar na segurança das autoridades e também nas manifestações. E aí? Das manifestações eu tava lá. Uma beleza. Aí, 5 dias sem ir embora, 6 dias. Ficava direto. Olha, o negócio era punk. E aí, depois da Assembleia, eu fui pro 19º Batalhão, Zona Leste, perto da casa da minha mãe. Eu vou te falar um inteirinho da minha vida, que eu tive que ir pra lá. E depois do 19º, eu fui Conheci meu esposo, Frango da Rocha. Tava pra ser transferido pra cá, eu conheci ele. E aí você ia vir pra cá? Não, eu conheci meu esposo na Zona Leste. Ele tá. trabalhava lá. Ele trabalhava lá, mas era daqui. Era daqui. E ele tava a ser transferido. Eu conheci ele 1 mês e pouquinho antes, depois ele foi transferido na sequência. Mas mesmo assim, ó, franco-rochense. E aí? E vim pra cá, olha só. Pra Franco. E aí, conheci meu marido no 19º Batalhão. E aí, do 19º, eu vim pra Franco. E de Franco, eu voltei pra Câmara Municipal de São Paulo. Depois voltei pra Franco de novo. Então, nesse inteirinho que eu falei pra você que fiz escola de soldado, acabei conhecendo uma pessoa, tive uma filha, morei junto com essa pessoa, né? E não deu certo, né? E aí a gente separou. E eu tenho uma filha de 25 anos, que é a Stephanie. 25? Minha bebezinha. Vai fazer 26. Minha filhinha. Já vendo. Minha filha. Tem cheirinho também? Mas ela é uma fofa. Ela tem cheirinho ela também? Não tem, não, porque ela é tão brava, tão esperta. Ela é toda independente. E a Stephanie, eu trouxe ela pra cá, foi uma separação muito difícil pra mim. Né? Eu já vi a separação dos meus pais. Então pra mim foi muito difícil. Minha filha com 2 anos não é uma pessoa que tava saindo, aconteceu, entendeu? Tinha um sonho, tinha um casamento, tinha tudo e acabou. Ele arrumando outra pessoa e foi embora e acabou ficando muito mal. E nessa época eu tive artrite reumatoide. E os médicos falaram que eu ia aposentar por invalidez. Eu pesei 31 quilos. Eu perdi meus dentes, essa parte aqui, perdi tudo. Caramba. Atrás.
31 Não, 31 quilos. É só o osso mesmo. Não, Porque eu não tinha, sabe assim, Perdeu a vontade. sabe assim, triste, o que eu vou fazer com a menina pequena, sabe, minha filha tão pequena. E aí eu me tornei uma mãe solo, né, com o apoio do pai, claro que sempre auxiliou, né, não o cuidado, ele não cuidava dela. Sempre auxiliou financeiramente. Porque já saía do olerite dele e ele ajudava. E eu lembro que uma vez... Mas não era isso que te pegava? Não, era mais a família. Né? Eu sempre quis constituir uma família. Eu sempre quis ter família. Porque eu não tinha meu pai ali, né? Então eu queria ter minha família. E aí eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu acordei e falei assim, eu mal, acabada. Mas acabada numa situação, você me visse e falava, meu, que dó dessa mulher. Porque eu me tornei um nada. Sabe assim, mal, psicologicamente. Ia na igreja, mas eu queria sair dali. Aí você se afastou um tempo do trabalho? Eu afastei. E o médico queria me aposentar por invalidez na polícia. Ele falou, você não vai conseguir voltar mais. Não tem condições de você voltar. Porque eu só chorava. E meus dedos não abriam assim. Eu tava subindo a escada, Adrian. Eu caía, eu tinha que gritar para as pessoas me pegar. Porque o reumatismo não deixava, sabe? Eu não tinha força nas pernas. Eu não tinha força no braço. E eu ficava lá, às vezes, quando eu via na minha mãe, eu caía assim, ficava, mãe, me levanta. Aí ela vinha e levantava. A minha filha, para mim poder tomar água, passava algodão na minha boca, pequenininha. Sabe, aí eu olhava aquela situação naquela casa, sabe? Não dá pra imaginar, não. Bom, a Stephanie tinha 3 aninhos. A Stephanie tinha 3, acho que eu tinha 26 anos, 27 anos. Mal. O pessoal no Copom, que eu trabalhava no 90, tinha dó de mim. Falava assim, meu, ela vai morrer. Ela vai aguentar. Mas só o pó. Aí a gente falou, olha, tem reumatismo. Esses dentes aqui atrás, eu perdi todos. Caí assim, ó. Tava conversando, caí. Por causa da fraqueza, de tudo, sabe, que eu tava passando. E aí eu lembro que eu queria voltar, mas, sabe... Não tinha... Aí eu posso dizer pra você que é depressão. Você quer, mas você não tinha força pra aquilo, sabe assim? E um dia, eu lembro que eu acordei e eu fui na igreja. Ah, tá. O pessoal da igreja tava cuidando da minha filha, cuidando de mim. Porque eu não tinha parente em Sorocaba. Eu sempre fui assim, viu? Frango da Rocha não tem parente, Sorocaba não tem parente. E você morava em Sorocaba? Em Sorocaba, né? Conheci ele lá. E aí, o pessoal da igreja tava me apoiando, cuidando da Stephanie pra mim. Uma levava na escola. Pra você ter uma ideia, Adriano, eu peguei a Stephanie uma vez na porta da igreja, eu fui subir com ela pra casa. Teve um roubo no ônibus que eu tava. E eu tava fardada. E eu tive que abaixar com a minha filha pra não ver eu fardada. O cara desceu por trás. Porque eu acho que eu não tinha nem condições de reagir. Mas como eu morava em Sorocaba e trabalhava em São Paulo, eu pegava carona na estrada. Detalhe, tá? Até grávida da Stephanie, até ela ter esses 3 anos, eu peguei carona na estrada. O Cometa, o ônibus que leva nós da rodovia até lá, leva de 3 policiais militares fardados, gratuitamente. E grávida tem a roupa de grávida, pra você vir gratuito. E eu pegava carona na estrada, grávida da Stephanie, pra poder vir pra São Paulo, que eu trabalhava no Copom São Paulo. E depois, quando eu ia chegar atrasada, eu pedia carona no caminhoneiro. Quem fosse pra São Paulo, eu pegava carona, porque eu precisava chegar no horário no quartel. Então, você coloca a sua vida em risco, porque você não sabe que o cara vai vir pra cima de você. Vai matar o cara, você tá armado, né? Os caras vêm pra cima de mim, mas eu pegava carona sozinha na Castelinho, eu ficava. Tem a Castelo Branco, tem a Castelinho? Eu ficava lá, pedindo carona fardada. E grávida também, tá? E depois, pra voltar, depois que eu amamentei a Stephanie, só pra você ter ideia, eu amamentei a Stephanie até 1 ano e 6 meses. Então, essa viagem toda era amamentando. Então, eu lembro que às vezes de manhã eu trabalhava à noite no Copom, tirava o leite, congelava pra ela, porque eu tinha muito leite. E aí, a minha farda de manhã, que eu trabalhava 24 horas, tava molhada, colete, tudo, sabe? Só que os polícias, eles vão embora. E eu não vou ficar pedindo, ai, deixa eu passar na frente, que eu tô com amamento. Todo mundo tá cansado. E eles iam. Eu chegava, o leite empedrado, mas a minha farda molhada de leite. Molhada. E eu pegava a carona na estrada amamentando e tudo. Tá e detalhe, grávida dela, eu fiquei 9 meses pedindo carona. Pedindo carona, pegando um ônibus. Não dava pra mudar? Você pede transferência, só que demora muito. E, na verdade, como eu tinha me separado, eu achava que eu ia vir embora, entendeu? Como que ia ficar pra lá e pra cá? Então, eu já tava querendo ir embora. Foi o que aconteceu. Aí, a Stephanie, com 2, 3 aninhos, é nessa luta, sabe? E não tinha ninguém que fosse lá cuidar de mim, não tinha nada. E um dia, eu acordei e falei assim, hoje eu vou na igreja. O que o pastor falar, eu vou imaginar que é Deus falando lá, através da boca dele, e eu vou fazer. Eu não aguento essa vida, sabe assim? Eu tava me definhando. Aí eu cheguei lá, o pastor fez assim, falei, pastor, eu tô pensando em ir embora daqui. Ele falou assim, pega tuas coisas, tua filha e vai embora daqui.
Porque os olhos não vê, o coração não sente. Cara, razão, né? Os olhos não vê, o coração não sente. Se for pra ele voltar com você, ele vai atrás de você onde você estiver. Minha filha, olha o sofrimento que você tá aqui. E aí você... Só vou entrar um pouquinho Tá. nisso. Você queria continuar lá achando que ele ia voltar. Ah, porque se eu ficar longe, ele vai esquecer. Aí que ele vai querer mesmo nunca mais... Porque ele vinha ver Stephanie. Ah, olha só, sentimento do quê? De misericórdia, sabe, pra pessoa. Olha quando a gente... Dependência emocional É, pura. tipo, meu Deus, como eu olho pra mim agora e falo, meu Deus, será que eu fui isso mesmo? Hoje eu dava 3 tapas na cara dela. assim, Tipo, ó. você é louca? Aí eu peguei minhas coisas, aquele dia eu saí, olha só, eu saí de lá, eu encontrei um pastor que falou pra mim assim, eu falei pra ele, eu tô indo embora pra São Paulo, eu vou amanhã pra São Paulo. Eu lembro porque eu liguei pro meu tio fazia entrega da Parmalat. E o outro dia seguinte, meu tio falou assim, inclusive eu vou entregar no Carrefour de Sorocaba, se você quiser eu pego suas coisas. Eu não acredito. Eu queria ir embora, mas não tão rápido assim, né? Não, mas... Aí eu fui arrumando minhas coisas, as meninas da igreja foram... providenciou Não, foi tipo tudo assim, pra ali, ela né? não desistir, né? No outro dia meu tio tava lá, pegamos todas as coisas, colocamos no caminhão. Falei com uma amiga minha se ela ia casar, não deu certo. Aí eu falei pra ela que eu queria morar se o apartamento dela podia alugar, a Érica. Aí a Érica me emprestou o primeiro mês, segundo mês eu ia começar a pagar aluguel. Levei todas as coisas pra lá. E esse telefonema que eu marquei com o pastor, falei pra ele assim, eu tô indo embora, tal. Ele falou, mas você não quer trabalhar em outro lugar? A gente pode ver na Assembleia Legislativa, porque também tem os deputados aqui da igreja que podem te auxiliar. Eu falei, mas tem polícia lá? Tem, acho que tem até creche pra sua filha. Mas a gente vê. E como tava aquela bagunça que meu tio levou as caixas, eu fui pra igreja 2 dias depois. Quando eu tava descendo, minha irmã falou, vem aqui que tem um cara te ligando, para de te ligar. Eu falei, pra mim? Quem tem meu telefone, né? Na casa da minha mãe? Era ele. Ele falou, amanhã você vem fazer uma entrevista aqui. Aí fui fazer entrevista, tudo na mesma semana. Fui fazer entrevista, eu fui transferida pra Assembleia, ela ganhava um salário a mais. Tinha creche pra Stephanie todo dia. Caraca, Tinha a tudo. vida Tipo mudou assim, mesmo. Fiz assim, ó. Graças a eu obedecer e também confiar, né? Não é que era o homem que tava falando, mas ele foi bem razão, bem firme, tipo. Aí eu vim embora, aí fiquei trabalhando no Copom, aí fui pra Assembleia Legislativa, que eu fui transferida. Só que aí começou a bater. Stephanie ficamos 3 anos lá, com a Stephanie na creche, acabou a creche pra ela. Aí começou, tipo assim, não dava certo. E eu arrumei um bico nela bem mais. Ah, já foi arrumar, já, né? Já foi. Foi arrumar outro bico. Aí você já tava. Não, aí já é outra vibe. restabelecida. Já tava Já outra. Era outra mulher. Não tinha já. namorado, não tinha ninguém, não arrumei ninguém. Ia pra igreja bonitinho com ela, a gente viajava as duas sozinhas, sabe? A gente era feliz. Ela pequenininha, sabe? Assim, então eu cuidava dela. Só que acabou a creche, não tinha mais creche na Assembleia pra ela. Aí eu falei, poxa, acho que eu vou ver pra sair daqui, porque no bico eu ganho mais, tal, então acho que eu vou pedir pra sair. Aí eu falaram que eu tava doida, que pedir pra ir pra Zona Leste, trabalhar à noite. Tô trabalhando no noturno, na polícia, você tá doido, você não sabe o que é Zona Leste. Aí Itaquera, São Mateus, né? Eu falei, não, eu quero ir pra lá, porque é perto da casa da minha mãe, ela fica com minha filha. Aí fui trabalhar à noite lá, não, ainda me transferi de volta pro Copom, não mandaram pra lá. Eu falei, mas coronel, eu quero ir pra lá, porque no outro dia eu vou fazer bico, aqui não tem, aqui era... E aí no Copom, mesmo que você tava mesmo morando em Sorocaba. E o horário não batia e tal. Aí ele falou, tá bom, fui lá, cheguei lá, na Zona Leste, cheguei, me apresentei, mas você vem da onde? Que eu fui de salto, de saia, que era a farda de gala da PM. Aquela farda que eu até me formei, assumi a Câmara. E aí, eles falaram, de onde você veio? Eu falei, não, mas eu quero trabalhar à noite. Quer trabalhar à noite? Quero, porque daqui de dia eu vou pro bico. Porque se você... mas bico é regularizado na PM? O bico você não pode trazer problema, né? Dando... Você não traz problema, você tá fazendo de errado, tá escoltando bandido, tá fazendo nada de errado, né? Trazendo novidade. Pelo amor tá de Deus, certo, não traz né? problema, né? Não, era um bico bem saudável, era escolta também, mas era na igreja mesmo que eu fazia. E tem muito que faz particular também, né? E Segurança com pessoas, e aí particular, você tem que tudo. procurar a índole da pessoa que você tá fazendo, né? E aí eu fui fazer bico e tal, aí comecei a ficar bem. Aí eu aluguei uma casa, fui morar perto da minha mãe, e aí eu conheci meu marido. Aí você começou... Aí já é... aí é uma mudou vida tudo. nova. Aí ficamos noivos, aí vim pra Franco da Rocha, casei, vim pra cá. Só que assim, a primeira semana que eu vim mudar pra Franco da Rocha, na enchente, bem na enchente. Você lembra aquelas melissas, chinelinho melissa? Eu tinha uma melissa de florzinha, quando eu enfiei o pé assim, que eu puxei meu pé, só veio ficou. a flor e a melissa ficou. Aí eu falei, eu não quero morar aqui não. Ai, pelo amor de Deus. Onde que eu vou que eu tô... E fui embora descalça, pra Vila Bazu. Descalça. Peguei o ônibus, entrei no ônibus com pé descalço. Falei, ai, gente,
Que namoro é esse que eu vou ver? Que casamento é esse Agora que eu vou eu tô me merecer? reerguendo aonde eu vim Aonde eu parar. vi. E a minha filha achando mó barato. Mãe, é muito legal no trem. Parece o shopping metrô Tatuapé. Ela falava, porque vendia amendoim. Vendia... Ela, vende amendoim, mãe, é muito bom. Tipo assim, ela viu festa no bairro, assim, ela... Ai, mãe, porque eu não tinha tempo, aí acabava pagando pra fazer uma festa, alguma coisa. Mãe, eu quero festa de quintal. É muito legal. E lá na Bazu, de morar perto do Jardim Alice ali, né? Meu marido nasceu ali. E a gente foi construindo ali, construiu em cima da casa da minha sogra. A gente construiu nossa casa ali. E eu trabalhando na polícia, aí eu vim transferida pra cá. E quando eu vim transferida pra cá, eu falei, agora eu vou trabalhar de segunda a sexta. Eu vou agradecer o tempo que eu fiquei no bico, que aí no final eu fiquei quase 17 anos. Caramba! No tempo entre sair e voltar, sair e voltar. Aí eu falei, eu quero agradecer pelo tempo que eu fiquei aqui, né? E vou sair. E aí, olha, Adriano, eu quero contar até como testemunho. Outra superação também. Eu morava no quintal da minha sogra. Todo mundo quer ter sua casa, né? Não tem jeito, né? Eu Por queria ter mais minha que- casa. Em 2017, eu nem imaginava política pra mim, muito menos em Franco da Rocha, que eu não conheço ninguém. E aí, eu passava todo dia em frente ao condomínio do Vila Verde, sabe? Sim. Passava ali no Vila Verde e falava assim, meu marido, eu vou morar aqui. Ele vai. Eu vou morar aqui. Ele vai. Eu vou Aquele morar... vai meio que... eu vou morar aqui. Conversa, né? Eu vou morar aqui. Ele falou, tá bom, você vai morar aqui. E aí, um dia, eu tava fazendo bico, eu trabalhava... Eu não tinha ainda saído do bico. Eu trabalhava em São Paulo e vim fazer bico em Morato. Fiz bico aqui, eu fiz bico aqui em frente do SIC. Naquela igreja universal que tem ali. Aham. Eu fazia bico ali, sozinha à noite. Caramba. E um dia a viatura encostou ali. E o pastor tava fazendo uma pregação e tal. Ele falou, não é que o produto, a coisa vai fazer mudança na sua vida, mas usa a sua fé. Deus falou, haja luz e houve luz, né? Então fala também, determina aquilo que você quer. E ali, eu no bico, né? Não pode ficar envolvido com a igreja, né? Ali é meu bico, não é? Eu sou obreira da igreja, mas não era o voluntariado ali, eu tava trabalhando. E aí, uma viatura encostou e o policial falou assim, ô Sheila, por que você não compra uma casa lá no Vila Verde? Aí eu, casa Vila Verde? Que dinheiro? Do nada. Aí ele assim. falou assim, eu lembro, Adriana, exatamente, eu tinha R$5 numa conta e 200 na outra. Aí ele falou, como uma casa lá? Eu falei, tá doido? E meu marido tinha quebrado a tíbia numa ocorrência aqui em Morato. Ele foi correr atrás de um ladrão, meu marido é policial militar também, foi correr atrás de um ladrão e o ladrão pulou, ele era magrinho, meu marido mais forte, foi pular também, a perna dele foi pra trás, quebrou a tíbia. E aí meu esposo foi pra Albano, né? Aí falaram que talvez não precisava fazer cirurgia, mas que precisava colar por 4 meses ficar na cama. E quando a gente fica afastado da polícia, a gente perde salário. Então imagina eu chegar em casa. Mesmo em ocorrência? Em ocorrência, perde salário. As diárias você perde. Você pode não perder a sua licença prêmio, que você vai provar que não foi por imperícia, imprudência, entendeu? Não foi problema seu. Foi uma coisa que aconteceu na ocorrência. Mas você perde a diária. Você não foi trabalhar. E aí meu marido também fora do bico, sem diária. E aí, lá na cama, 4 meses com a tíbia quebrada aqui, daqui pra cá. E quando aquele polícia falou pra mim, eu falei, mas uma coisa acendeu dentro de mim, tipo assim, vai e compra. Vai e compra. Ai, que voz é essa? Eu tinha um carro financiado, eu tinha um Honda City naquela época. Um City branco, e meu marido tinha um Celtinha. Eu tinha o Celta? Uma moto. Não tinha carro, não tinha moto, que ele ia pro bico de moto. E aí, eu pagava o financiamento do carro, a gente pagava meio a meio. Eu catei e falei pra ele assim, cheguei em casa 11h30 da noite, e não fechava logo lá, aqui em Morato, não fechava, e eu querendo ir embora, e negócio, né? E aquela coisa e aquela dentro coisa, e 11h30 da casa. noite, eu cheguei em casa e falei pro meu marido, amor, vamos ali comigo? Ele falou, aonde? Eu falei, eu levo você no carro atrás, eu vou fazer uma oração. Ele falou, oração do quê? Eu falei, eu vou comprar um terreno lá naquele Vila Verde. Ele falou, Sheila, olha a hora que é, como que eu vou sair daqui assim? Eu botei ele lá atrás, no carro. E imagina a cena, lá na rodovia. Ele com a muleta, com a arma aqui embaixo, e eu aqui orando. Meu Deus! Em frente onde eu moro ainda. Que haja luz, meu Deus! Sabe, e orando ali. Passava, Doida, né? E orando. As pessoas fazem sacrifício pra tudo. Eu também tenho minha fé, né? E aí eu sacrifiquei dessa forma. E fui, orei. E aí eu cheguei em casa no outro dia, acho que ele pensou, né? Vai parar, né? Com essa loucura. É mentira, que ela vai comprar casa com R$5 e eu afastado da polícia. Aí eu peguei e falei pra ele assim, amor, nós vamos lá ver o negócio do terreno. Ele falou, Sheila, pelo amor de Deus, eu não posso. Não, eu ando a pé. E também se tiver catar latinha eu caso, se tiver passar roupa pra fora eu passo. Filho, trabalhar é o que eu mais sei. Isso aí é de menos. Isso aí é de menos. Eu sei puxar bico, eu faço qualquer coisa. Aí a gente veio olhar. Aí a mulher falou, você pode dar uma entrada de 18 mil. Você faz até em 6 vezes. Aí ele, olhando pra minha cara. Aí 6 vezes de 3 mil e pouco a entrada. Só que você tem que construir em 4 anos. Aí ele saiu.
Só que quando eu desci, eu fui passar na padaria. Aí fui pegar pão. Aí quando eu passei meu cartão, sabe os R$5 que eu tinha? Não tinha mais. Não tinha mais. Não tinha. Aí eu fui lá no carro, amor, me dá R$5. Ele falou, pensou, não tem dinheiro nem pra comprar pão, quer Pô, comprar que eu uma casa. botei. Aí eu fui, voltei, eu falei, agora que eu vou. Aí Isso foi um sinal. agora que eu vou mesmo, que eu sempre fui dessas. Eu aprendi, hein? Lembra a Sheila, da Dona Miriam? Da Dona Miriam. Mudou, né? Transformou. Aí eu fui lá, falei assim, eu vou comprar sem dinheiro, você vai ver. Aí a moça falou, se você tiver alguma restrição no nome, não vende, nem terreno, nem nada. Ele falou, meu Deus, o seu foi o único que passou. Nós pagamos a primeira. Aí ele falou assim, poxa, eu vou ter que voltar pro meu bico agora, que a perna ficou bem, né? Tá na terceira já, no segunda, já era o tempo de voltar pro bico. Aí ele falou, como que eu vou pagar agora? Porque aí o bico mandava um valor pra ele. Mas ele ia ganhar bem menos naquele mês, porque ele ia voltar por 4 dias trabalhado. Ele falou, vou ganhar bem menos, o que eu vou fazer? Eu falei, não, vai, seja fiel. Se foi fiel na polícia, seja fiel no bico, faz certinho. Eu sempre fui muito honesta. Aí eu falei, vai lá e faça. Aí ele foi. Você acredita que ele voltou e falou, Sheila, eu só ganhei R$800. Como que nós vamos pagar? Porque era 3.600, metade pra mim, metade pra ele. Eu falei, não, Deus proverá, hoje é sexta-feira, é até segunda. Tem 3 dias pra você fazer R$1.200, tá tranquilo. Passou no domingo, 7 horas da manhã, aqui em Morato, no SIC ali. Ele mandou um monte de carinha de coraçãozinho e falou, você não vai acreditar. Meu salário já tinha descido o valor de 1.500, que era que tava mandando por quinzena. Eu vou conseguir, eles vão me pagar aqueles 1.500. Eu falei pra você, filho, vem comigo, que a conexão aqui é direta. É direta, filho. É direta. Aí ele mandou comprar sem dinheiro mesmo. Aí fomos, pagamos. Quando eles perguntaram pra nós se a gente queria registrar ou não, eu agradeci pelo tempo que eu tava no bico. Falei, eu não quero registro nem nada. Aí eles chamaram a gente pra um acordo. Eu falei, não quero acordo, não quero nada. Não, mas a gente quer te dar pra gente nos resguardar. Você acredita que o que eu recebi, meu esposo recebeu, foi exatamente o valor que a gente tem na nossa casa? Caramba! A gente não usou um centavo nosso, a não ser a moto dele que ele vendeu. E o carro que a gente paga a prestação, ele ficou pagando a mesma coisa, não teve que dar carro nem nada. E a partir desse milagre que eu tive de comprar essa casa, né? Comprar a casa não, comprei o terreno e construir a casa. Foi um milagre pra mim, né? Sheila. Porque não tinha pretensão Sheila, nenhuma. da mãe que tinha sonho em ter uma casa de alvenaria, né? Tem uma casa no condomínio. Sabe, meu Deus, daqui. Da onde ia ter isso, né? E aí, o que eu friso muito era, eu não era política, eu não tinha nada com política, eu não tinha contato com política, a não ser quando eu trabalhei na Assembleia e na Câmara, mas não tinha envolvimento algum. E da onde veio... Já falou da política agora, tá? Agora é política. Agora vai chegar na política. E eu vou falar por que chegou Deixa eu nessa só falar dos história. nossos parceiros, Sim. esse segundo bloco. Salve, salve quebrada, tudo bem com vocês? Princeso falando aqui. Gente, ó, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal, porque 65% do nosso público não é inscrito, assistem, mas não se inscrevem. Se inscreva aqui, dá um like aqui que ajuda bastante e continue assistindo o nosso episódio. Galera, deixa eu falar pra você que é uma internet de qualidade pra sua casa ou pro seu negócio, rodando, ó, lisinha. A Hyperlink Internet Banda Larga é a pedida certa. Se você precisa de uma internet que roda, ó, lisinha para assistir seus streams, seus jogos, jogar online, tudo que você precisa, que precisa de internet, esse QR Code aqui, você acessando ele, você vai receber uma lista com todos os pacotes e valores que a Hyperlink oferece para você a partir de 200 MB por R$ 79,90, tá? Já tem Morato, já tem Franco, já tem Caeiras também. E ó, falo para você, não é porque ela está no Quebrada aqui há mais de 3 anos, né, gato? Há mais de 3 anos. Nunca tivemos problema com transmissão por causa da internet. Sempre que houve qualquer tipo de problema, sempre fomos atendidos prontamente, como todos os clientes da Hyperlink também. E nunca foi por falta de sinal, por falta de recurso da operadora, não. Foi algum problema de relação, não sei se acontece muito em Franco da Rocha, que passa caminhão e arranca o fio. Sim. Então, aqui também acontece isso. E é por causa desses problemas que muitas vezes não tinha internet, mas prontamente eles vinham e trocavam toda a parte da fiação e voltava a internet, não só aqui no Quebrada, mas como os nossos clientes também. O Douglas, ele é cliente da Hyperlink. Eu não sou o cliente nem o gato, porque ainda onde a gente mora não chegou. Não chegou. Lá do outro lado, lá no 120, lá no Jardim Rosas, não chegou ainda, mas o Lucas já está providenciando aí. Então, internet de qualidade é na Hyperlink Internet Banda Larga, tá? Quero falar também da nossa parceira Green Embalagens Descartáveis. O que você precisa de embalagem descartável para sua casa ou para o seu negócio é lá na Green que você encontra. O QR Code também está aqui na tela, onde você acessa e vai receber um catálogo com todos os produtos e valores que eles oferecem,
tanto no atacado quanto no varejo. Você de Franco, Caieiros, Mariporã, Campo Limpo, Perus, pode fazer o seu pedido que eles entregam aí na sua casa ou no seu negócio. Agora, se você quiser ir direto lá na loja, fica na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 511, no centro de Francisco Morato. QR Code também. QR Code está aqui e o Instagram está aqui desse ladinho aqui, ó. Green.embalagens. Eu tenho certeza que você vai encontrar o que você precisa com um preço justo, no maior e melhor atacarejo da região. Quero falar também do José Lúcio Fotografia, se você precisa de foto para casamento, aniversário, batizado, chá de bebê. Como que é o que faz de gestante? Ensaio de gestante também. Ensaio corporativo, José Lúcio Fotografia é a pessoa ideal para estar fazendo seu serviço. Também QR Code está aqui na tela. Você pode estar acessando aqui e ver os produtos dele lá, o que ele oferece. E também o Instagram está aqui, ó. José Lúcio Fotografia, para ver os trabalhos dele, que é sensacional. Para fechar, quero falar da Juliane Silva Hair Concept. Se você está com algum problema capilar aí, com queda de cabelo excessiva, alopécia, você teve Covid e também está caindo muito cabelo, eu tenho quase certeza que você precisa fazer uma terapia capilar. E lá na Ju, eu tenho certeza que você também vai ser muito bem atendido, porque ela vai fazer uma análise ali profunda do seu couro cabeludo, dos fios do seu cabelo, para ver o melhor produto e o melhor procedimento para te ajudar nessa calvície ou nessa queda ou falta de cabelo que a gente sabe da importância que o cabelo tem para a mulher. Então você pode acessar o perfil dela lá no Instagram, que é _Juliane Silva Hair Concept, ou o telefone 11 99004 8827, ou também ir lá direto na rua João Mendes Júnior, número 293, no centro de Francisco Morato. Tenho certeza que vai ser muito bem atendido e vai fazer total diferença na sua vida. Certo? Continuando. Respirar. Agora, chegou na política. Sim. Você veio ali contando a sua trajetória, e aí eu fui já pegando alguns pontos ali pra gente linkar com a política. Mas da onde veio? Foi uma vontade que foi nascendo ou infelizmente foi para cumprir a cota? Que você entrou? Como que foi? Não, na verdade foi assim. E eu fiquei toda feliz, né, pela casa, pela conquista, só que eu fui trabalhar de segunda a sexta, lembra que eu parei com o bico? Aí eu fui trabalhar de segunda a sexta na ronda escolar, amava a ronda escolar. Conversar com as crianças, atender pessoas, como eu te falo, lá atrás, quanto que eu gostei de ficar com criança. Você fazia o ProErd também? Eu, não, auxiliava o rapaz do ProErd, para não falar que eu fazia ProErd, porque tem que ter um curso, entendeu? Então eu era da ronda escolar e como eu tinha muita paciência com criança, eu auxiliava ele, mas fazia a ronda escolar mesmo, mas não era uma ronda de pegar o livro, eu queria conhecer os alunos, eu queria fazer a polícia ser a polícia comunitária, sabe assim? Trazer eles para perto de mim. Porque essa parte eu sabia fazer, né? Eu trabalho em escola, então sempre teve ProErd. Então, o Nogueira, o Feitosa, o Pedrosa, o Nunes, tudo. Todo mundo. Que trabalharam comigo nesse batalhão do 26 também. E aí, o que aconteceu? Daí a escola fechou, né, na Covid. E aí eu fui pra escolta de preso, lá no Albano. E eu peguei Covid. Eita. E eu quase morri. 75% do pulmão. Caramba. Eu já que tinha uma autoimune, né? Da artrite reumatoide. Mas você também já eu sempre faço assim, ó. Ó, eu esquivo da morte. Ali. Aí eu tive artrite, além da artrite reumatoide que eu já tinha, eu tive Covid, peguei 75% do pulmão, a ponto do médico falar, ela não vai voltar mais, ela não tem mais jeito, sabe assim? Meio desenganou já. Meio que, a tendência porque, na verdade, não tinha o que fazer, entendeu? O próximo passo, se sair, talvez, de casa, seria entubar, né? Então, praticamente morta, né? Então, eu não conseguia respirar, eu ficava longe dos meus filhos, ficava trancada num quarto, e mal, acabada. Meu marido até chorava de ver a minha situação, sabe? E aí, quando eu comecei a recuperar disso, as igrejas estavam fechadas, não estavam? Só que eu queria ir lá na igreja, tipo assim, o pastor que estava lá da igreja, ele estava lá dentro, mas não podia ter culto, não podia ter nada. E eu pedi um dia se ele podia deixar eu ir lá agradecer a Deus, porque eu estava voltando do Covid, nessa pós-morte. Enganei de novo a morte. Pré-morte. E aí ele falou que podia, eu fui bem devagarzinho agradecer a Deus. Na sexta vez que eu fui agradecer a Deus por estar voltando da morte, o pastor me toca aqui e fala assim, Sheila, a gente foi na prefeitura hoje e a gente queria conversar com alguém. Pedir para essas pessoas se podia, assim, a gente tá te atendendo?
né? Você não vê aqui? Eu queria poder atender as pessoas, porque as pessoas estão mal espiritualmente, estão sem esperança do que vai ser futuramente, o que se vai ter futuro, né? Então elas estão se sentindo depressivas, não sabe o que vai acontecer. Eu não quero fazer culto, eu só queria... Eu falei, pastor, é difícil. Ele falou, gente, não tem ninguém representante nosso lá dentro. Aí eu falei, é difícil. Aí ele falou assim, e se Deus chamar você? Aí eu, meu? Você tem coragem de abrir mão da polícia, de tudo, para servir na política? A gente precisa de um representante. Aí eu falei, ai, pastor. Ele falou, conversa com seu esposo. Quando eu cheguei em casa, a minha casa, eu ainda morava na Bazu, né? Tava já começando a construir lá, no Vila Ele Verde. também é da igreja, seu esposo? Ele era? frequenta, sim. E aí, eu sou obreira, né? Uhum. Então, eu tenho um cargo na igreja e o meu esposo, ele frequenta. E aí, eu cheguei em casa e falei com ele. Só que, pra minha surpresa, meu marido falou, vai, porque quando você obedeceu, sempre deu certo. Deus não te deu uma casa, não te deu as coisas? Fala assim. Já não foi aquele vai, assim, igual era da casa. Não. Vai ter casa? Ih, vai. Não, ele falou assim, vai. Agora foi mais firme. Mas ele não via eu política, nem na política, nem ganhando eleição. Ele falou pela obediência. Às vezes Deus está te livrando de alguma coisa por esse tempo que você vai ficar fora. E eu falei, tá bom, vou falar assim. Aí eu cheguei lá, falei, pastor, eu vou falar assim. Aí ele falou, então a gente vai arrumar um partido pra você, aí você vai conversar com fulano, que não tinha nada a ver com a igreja e tal. Aí, quando me mandaram pra esse partido, eu falei, não, mas eu não quero isso, não. Porque eu vi que eu ia ser usada pra cota. Eu falei, até parece que eu vou me matar na rua pra poder ser cota. Você é escadinha, né? Não, eu Você é escadinha, não. Aí eu só fiquei observando que eu... Mas isso não tinha nenhuma veia política, começou do zero. Do zero. Do zero. Do zero, não tinha nada. Tinha a minha expertise da polícia, que eu trouxe pra política. De pegar as coisas no ar, tá querendo me usar? Já ficava meio ligado na campanha, ali, né? o camarada ia pra cá, eu ia pra lá. Eu falei, o quê? Nós vamos sentar todo mundo hoje aqui. Aí eu já identifiquei o tubarãozão que era daquele partido. Eu falei, aqui, filho, quando você tá aqui, eu tô lá. E aí foi assim que eu fui indo pra rua todos os dias, com um papelzinho e falando. Meu nome é Sheila, sou mãe, sou cristã, sou dona de casa. Posso te representar na Câmara? Eu acho que quando você fala assim da mulher conservadora, que no caso eu sou... A gente fala de mulher conservadora, não é mulher perfeita não, tá? É mulher com erros, mulher com defeitos, mulher... Como toda outra mulher. A gente fala conservador que defende o conservadorismo. E até mesmo quando às vezes a pessoa entende conservadorismo como submissa. Não, imagina. Né? E o pessoal entende, acaba meio ligando. Assim. Primeira identidade que eu não sou submissa na questão foi na política. Porque quando eu vi que a gente ia ser subserviente de um homem. Porque sempre é um homem que está acima. Ou então, as que são candidatas são manipuladas por um homem sempre. E eu falei comigo, não. Nem quem quis me auxiliar, eu falei, não precisa não. Eu sei fazer. Pode deixar que eu vou aqui. Eu não sei se era eu ganhar a eleição, o que ia acontecer comigo. Eu queria fazer o meu melhor. Então, eu acordava 4 da manhã, só dormia 11 da noite. Eu não tinha negócio, não tinha churrasco, não tinha festa, cama de time, não tinha nada disso. Só tinha campanha, rua, olhar no olho. E aí, no dia da eleição, eu fui, votei. Meu marido estava na polícia aqui, que todos os policiais são escalados. Ele falou, não fica na rua. Vota e vai para casa. Eu votei, passei na igreja e fez, tá consumado, dei meu sangue. Seja feito a tua vontade. Só que eu já estava feliz, porque eu achei, eu obedeci. E acho que Deus me livrou de alguma coisa. Sabe quando você... Não era aquela coisa assim, vou ganhar. Não, era gratidão. Olha, eu obedeci. Olha, eu fiz aquilo que me pediram. Sabe assim? E louca pra voltar pra polícia. Porque meu carro ficou com 2 pessoas atrasadas. Eu fiquei afastado, ficou sem dinheiro. Aí eu com 2 pessoas atrasadas, construindo a casa lá. Não, já estava terminada. Já estava só os detalhes. E eu falei, meu Deus, eu preciso voltar, porque meu carro daqui a pouco fica em busca e apreensão. E aí meu marido cheio e tal. Aí eu morri aí. E meu marido ainda tinha uns 10 mil que ele recebeu lá do bico, né? Aí ele falou assim, não, a gente consegue manter, que eu vou pagando a escola do Enzo, pagando alguma outra coisa e tal. Dá pra manter. Aí tudo bem. Aí eu falei, morri agora. Ele falou assim, então vai pra casa. Depois que você foi pra igreja, vai pra casa e fica lá. Quando deu 6 horas... Aí o pessoal começou, né? Tem apuração. Aí meu marido, vamos lá ver. Eu falei, que ver? Eu vou ter que 6h30 da manhã ter que estar na polícia. Vou ver o quê? Você já ia voltar no outro dia, 6h30 da manhã tinha que se apresentar lá no setor de administração, que a gente fala o panelão da polícia, né? Aí eu falei assim, não, eu vou ter que apresentar amanhã cedo. Aí ele falou, não, eu tava na minha sogra era viva ainda. E a gente desceu a rua e tal, ele falou, vamos passar em frente ao cartório? Eu falei, pra quê? Aí eu não vou descer não, vou descer nem do carro. Fiquei dentro do carro assim, ó. Aí ele,
E tava o pessoal da Força Tática fazendo a escolta, e ele trabalhava no tático na época. Ele trabalhava. Aí ele foi e falou, vamos lá cumprimentar o pessoal. Eu falei, ai, mano, não vou lá não. O que eu vou fazer lá? Aí um que já era vereador já falava, tal, já. E o outro, Já aí tudo eu, meu Deus do céu, onde eu vou? Sei. Aí daqui a pouco, como eu trabalhei no fórum, na escolta de preso, o pessoal do fórum me conhecia. Eu tava lá de fora, aí saíram gritando, Sheila, você foi a única mulher eleita. Eu falei, e agora? Meu Deus do céu. O senhor, você falou pra eu me candidatar, mas É, você não falou que eu ia ia ganhar. Aí eu, meu pai do céu. E eu vou falar uma coisa pra você. O mesmo sentimento que eu tive nessa eleição foi o mesmo que eu tive nessa. E todos os dias eu pedi a Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero esse lugar mais pra mim. Porque assim, a gente se expõe demais e as pessoas começam a colocar você um monte de rótulo que você não é. Sabe assim, outro dia eu vi a mulher falando pra mim, você não é mulher periférica. Eu falei, quem que é então? Se eu não sou... Eu falei, só que eu fui trabalhar e a gente, e eu falei, até hoje eu tava vendo, né, uma fala sua sobre a gente se empoderar, a gente correr atrás daquilo que quer, correr atrás dos sonhos, né, não desistir, não é isso? Motivação. Motivação e fazer as suas coisas. Você me né? deu a palavra de motivação. Você é da quebrada, mas você foi estudar. A sua mãe foi estudar. Eu também fui. Eu também comprei minha casa. Lembra como que eu comprei minha casa? Ah, mas você não representa a mulher periférica, você mora no condomínio. Ô, meu amigo, eu fazia bico pra pagar. O pessoal acha que pra você representar, pra você ter lugar de fala, você tem que continuar lá pisando. Mas eu sempre pisei. E você não perdeu sua identidade. Não. Você não deixa de frequentar, você não deixa de Não. conversar. E é isso que o pessoal custa entender. Eu sei o que é pegar Custa trem. entender. Eu sei que é dormir até a paradinha, babando, no trem. Às vezes passar e ter que voltar. Tem que voltar. Passar direto da O estação meu porque filho dormiu. hoje faz faculdade, ele vai de trem todo dia. Eu não levo ele pra estação, sabe? O Ele bibelô. não ganhou o carro pra ir pra faculdade. Não, ele né? fica no ponto de ônibus. Meu filho tá no ponto de ônibus todo dia que você passar de manhã na chuva, no sol, sobe a pé, vai lá. A minha filha, ela fazia faculdade, ela fazia faculdade em São Paulo, ela ia de trem todo dia. E depois, quando ela tinha uns 17 anos, no primeiro ano da faculdade dela, ela falou, mãe, eu vou arrumar um estágio. Eu falei, aonde, Stephanie? Aí ela falou, eu coloquei no Google lá, e eu sei onde que é, lá em Pinheiros. Hoje a Stephanie é diretora de marketing, entendeu? Pergunta se eu indiquei ela para algum cargo. Ela sempre... Pergunta se eu indiquei uma empresa, um amigo meu. Às vezes eu fico até brava quando as pessoas vêm. Você pode arrumar um emprego pro meu filho? Deixa seu filho trabalhar e se virar. Não tô fazendo nem pro meu, menino. Não, os bem dois, isso os dois. O Enzo, outro dia falaram, e o Enzo tá trabalhando? Não, tá jogando currículo por aí. Tá colocando currículo. Deixa ele, sabe, dar valor. Porque pra mim, eu valorizo hoje porque eu sei quem sou eu. Muitas pessoas tentaram, sabe, denegrir, falar coisas que não existiam. Mas eu acho que as pessoas precisam respeitar. A democracia, ela é isso. Você gosta do branco, eu gosto do verde. Nós vamos entrar num consenso que vai ficar bom pra todo mundo. Só que eu não sou obrigada a engolir de goela abaixo aquilo que você acha que é o correto. Entendeu? Para isso eu tenho voz. Para isso eu tenho pessoas que votaram em mim. Entendeu? Ah, você representa todo mundo? Com certeza não, porque a pessoa votou em outra pessoa. Você representa uma parcela da sociedade. E tá tudo bem. E não é porque essa outra parcela não votou em mim, votou em outro, que eu vou deixar de fazer. Não. Eu vou fazer para todo mundo. E outra, é assim, eu sou cristã. Só que, eu vou te dar um exemplo, tá? Até na fala. Vai vir a mãe de santo, ela vai vir vestida como uma mãe de santo e eu vou tratar ela muito bem. Por quê? Porque ela é pagadora dos impostos, é uma mulher, é uma mãe, uma dona de casa, entendeu? A gente precisa parar com isso aí. Não é porque eu sou cristã que eu não atendo a mãe de santo. Não é porque eu sou conservadora que eu não vou atender a pessoa que é do LGBT. Não, o que você faz, a sua profissão, o seu credo religioso, isso eu quero saber do seu caráter. Não adianta você estar dentro da igreja e ser um mau caráter, entendeu? Então eu quero saber do seu caráter. Eu vejo pessoas, eu vejo o ser humano, entendeu? Ah, mas aí você votou contra isso? Ué, mas a pauta conservadora eu vou continuar defendendo. Entendeu? E você não pode querer denigrir a imagem de quem pensa diferente de você. Que eu acho que é o que vem acontecendo muito hoje, né? Sim. Se você não pensa da mesma forma que eu te abomino, Sim. eu te repudio, eu posso te agredir, Sim. eu posso... E não é assim. Porque, como que nem você falou, é um país democrático. Sim. Cada um vai pensar do seu jeito, respeitando a decisão do outro.
Porque não vai ser igual para todo mundo. Vai ter as divergências, vai ter o que gosta de A, vai ter o que gosta de B, vai ter o que gosta de Eu C. posso votar contra. E tá tudo certo. E tá tudo certo, tudo porque você certo. tem os representantes ali, vai aprovar seu projeto que tem mais de 8, 7. Ah, mas a fulana tem que xingar, tem que falar porque... Não, gente, pelo amor de Deus, sabe? As pessoas têm que começar a respeitar o outro da forma que é. Ah, mas... Porque, posso ser sincera pra você? Eu não vi nenhuma mulher que foi candidata a vereadora me parabenizar que eu ganhei a eleição. Olha que triste. Isso é triste, sabia? E falamos isso na quinta-feira, tivemos episódio aqui com a terapeuta, e a gente tava falando de energia masculina, energia feminina, e falamos um pouquinho sobre isso, sobre essa valorização e respeito entre as mulheres. Sim. Que acaba faltando um pouquinho, né? Eu poderia não tocar nesse assunto, porque você fala assim, né? As pessoas não trazem a pauta sobre isso, né? Mas eu trago. Por que será que tem ali? Ao invés de eu querer derrubar... Eu vi outro dia mulheres me ofendendo na rede social e o projeto passou na mão de 12 vereadores mais, além de mim. E todos aprovaram, mas só xingaram eu. E eu sei que são manipuladas por outros homens, entendeu? Então, assim, acorda, sabe? Desperta. E a pessoa que me ofendia, ela tem um representante que eu vi no Instagram dela, que tá lá sentado na cadeira, vai cobrar ele. Mas não vai... Ela vai ofender eu pra defender aquilo que alguém mandou. E eu tenho certeza que é homem que tá mandando ela fazer isso. E aí eu vejo, por outro lado, por que você não... Bom, eu penso assim, se eu quero prestar um concurso da polícia, eu vou procurar quem? Quem passou. Mas eu vou desfazer de você que você passou? Você é professor? Uhum. Eu vou procurar a Tarsila pra me dar aula, sendo que ela é jornalista, sendo que eu tenho um professor? Não, eu quero saber de você. O que você pensa? Como é que faz? Eu não entendo, eu não sou professora, eu não estou na sala de aula, entendeu? Eu nunca tive em sala de aula. Então, elas não procuram a mim. É como se fosse uma concorrência entre nós, tem entendeu? essa rixa, né? E assim, eu sempre falo uma coisa, eu sou muito tranquila quanto a isso, porque eu acho que a política, você é escolhida. No meu caso, eu tenho certeza absoluta que eu fui escolhida, né? Porque as pessoas foram lá e votaram, e essas pessoas aparecem, tá? Esses dias, uma moça lá no gabinete, ela falou, tudo bem, entrou? Eu não sei quem é. Tudo bem, eu vim falar com a Sheila. Pois não, é assim, assado o que está acontecendo, e eu preciso que pergunte lá na UPA o que está acontecendo, porque eu não consigo entender o que estão me explicando. Você pode ir comigo? Eu falei, claro. Ela falou, eu votei em você, e eu quero que minha representante agora vá comigo para me explicar. É que naquele momento eu estava ali e poderia ir. E eu fui com ela. Mas você vê, essas pessoas existem. Elas estão ali. Elas estão ali e elas querem sua representante E eu ali. acho que tem que estar mesmo. Sim. Porque o que acontece muito, infelizmente, na época, no período eleitoral, todo mundo aparece através das redes sociais. E briga, e critica, e fala, e todo depois mundo some. é politizado. Passou a eleição, some. Aí quando volta o período eleitoral, aí vem aquela história. Político só aparece no período eleitoral. Você também só foi reclamar no período eleitoral. Você não foi brigar, você não foi em uma sessão. Teve o chamamento público, você não foi. Que nem aqui em Morata, agora dia 12, vai ter audiência pública para falar sobre a conta de água. Aquele aumento que teve na conta de água. Eu quero ver a população ir. É aberto. O pessoal tem que ir para saber o que está acontecendo. Né? Falar. Porque só no Facebook não vai resolver. Esteja lá. Aí você tá fazendo diferença. Sim. Agora, você só reclamar pelo Facebook ou só de julho a outubro, não vai resolver muito, né? E assim, no dia a dia meu, eu gosto muito de mostrar meu dia a dia que eu faço. Eu sempre posto as coisas que eu faço. Posto a minha vida normal, que nem ontem. Dia das Mulheres, eu tava lavando roupa. E eu sei que é a realidade de um monte de mulher. Entendeu? Porque é o domingo que ela tem pra limpar a casa, pra lavar roupa, e tá tudo bem. Ela não é uma Amélia, ela gosta de ver assim. Se você soubesse, ó, eu lido com tanta gente, tu sabe, tanta coisa, tanta gente, que chega na minha casa, eu amo separar pra arrumar a gaveta. Porque aquilo me traz paz, sabe? Sheila, mas você passa roupa, esse monte de roupa, você que passa, sou eu que passo. Eu gosto. Outro dia eu falava assim pra mim, não é ela que passa roupa, não, até parece. Mas por que eu vou colocar aqui outro pano? Não, minha amiga, eu sou real mesmo, é verdade, ó, a unha tá mal feita, entendeu? E é isso, e a gente tem que ser o que a gente é, porque a gente senão se perde no personagem, né? E eu não sou personagem, quando eu tô brava mesmo. Muita gente fala, ela é muito brava. Não, eu não sou muito brava, eu sou firme. A vida me ensinou a ser mais firme, entendeu? E até, inclusive, a política. Porque imagina eu, com 12 homens lá e só eu de mulher, se eu não fosse firme. Entendeu? Então... E acredito, não, tenho certeza
que deveria ter mais Sim, mulheres representantes. Que nem aqui em Morato, a gente só tem a Bobeira Raquel. sim. Em Franco só tem você. Em Caieiras tem a Zefinha e a Renata. Uhum, Ali ainda que... Mas também muito oprimida uhum. por que vem acontecendo. Tem a Lorena agora que... Lá em Caieiras, né? Ou em Franco. Franco. Em Mariporã tem a Leila e a Ruth. E acabou. Você sabe que eu e a Lorena somos de partidos e pensamos totalmente oposto. Totalmente não, porque nós somos mães, somos família. Ela tem família, eu também tenho. Então, tem filhos, né? Então, algumas coisas a gente pensa diferente. Talvez por causa da vivência dela de professora, Tem, tudo. cada E eu, um tem como o seu policial, cada um ponto. tem um jeito, né? Pensamento diferente. Quando a Lorena veio falar comigo sobre a campanha, mas eu não pensei 2 vezes em apoiá-la. Porque eu não tinha vontade de ser prefeita. E por que eu ia apoiar um homem ou deixar de apoiar qualquer pessoa porque eu não podia confiar? É uma ótima gestora. Vou falar pra você, independente de partido, de eu não gostar de algumas coisas, de eu, sabe assim, ser contra algumas coisas, mas também ela não coloca muito essa questão de Que política. também de pauta. vai acontecer. É, Porque eu acredito até mesmo dentro do próprio partido tem as divergências. tem concorrente meu dentro do partido. Até dentro do próprio partido tem as Tem gente divergências. querendo me destruir dentro do partido. E imagine partidos diferentes. Agora, eu acho uma ótima gestora. Uma ótima gestora. Administra tudo que a gente fala com ela, sabe? Ela administra, ela pega, traz pra ela. Tem horas que eu não tenho vontade nem de falar com o secretário, falar direto com ela, mas eu sei que vai encher a cabeça dela, Que né? vai- Porque eu sei que ela resolve. E a gente tá com um negócio assim, ó. Ela olha pra mim, ela já sabe que eu não gostei de tal coisa. Ou ela... Por quê? Eu acho que, ao mesmo tempo que são 2 pessoas totalmente diferentes de pensamentos políticos, mas são 2 pessoas que vieram da mesma situação. Lorena também é filha, né? De uma senhora lá do bairro, da Vila Bela, que cresceu, estudou, né? Morava na periferia, né? Então, aí você começa a ver aonde se encontram os pensamentos se parecidos, entendeu? E Tipo, isso eu não quero ajudar. distancia. Não, E isso não se distancia. não. É isso. Um pouquinho. Um pouquinho só. E aí, gostou? Eu gostei, eu adoro falar. Olha, de verdade, foi o episódio Política da Quebrada mais longo. Meu Deus. Tá? Foi o mais longo. Foi o mais longo. Mas eu acho que... Lembra que a gente conversou antes de começar? Que eu queria conversar com você coisas que geralmente você não fala? Aham. Eu acho que aconteceu. É. E é para as pessoas te conhecerem de verdade, saber quem é a Sheila. Porque assim, por mais que nas suas redes sociais você coloca o dia a dia, tem suas coisas, mas ainda acaba envolvendo muita política. Sim. Mas tem muito mais por trás. Tem a Sheila mulher, tem a Sheila mãe, tem a Sheila filha, tem a Sheila política, tem a Sheila policial, tem a Sheila. Tem a Sheila que hoje eu tô virada daquele jeito e eu vou lavar minha casa de cima a baixo. Ela faz isso E mesmo. acabou. E assim, isso não é desmérito nenhum. E quantas mulheres também fazem isso? Sim. E eu tenho certeza que muitas que vão assistir esse episódio aqui vão se inspirar em luta, em conquista, em ver que passar por um relacionamento abusivo, ou por um divórcio, ou ser mãe solo por um momento, não é o fim do mundo, não é o fundo do poço, e você não pode se reerguer, que pode se reerguer e ir para muito longe, achar encontrar um novo companheiro, um novo amor e seguir a sua vida de muito bem, obrigado. Então, Sheila, muito obrigado. Eu falo De que é do verdade. início ao fim, ó. A Sheila que sabe usar salto, sabe andar descalça. A Sheila que sabe usar salto, sabe andar de bota preta, que usou 20 e poucos anos dela, e meia. Então eu sei entrar e sair em qualquer lugar, porque eu vivi todas as situações que alguém possa viver. Desde a minha mãe até hoje. Então eu agradeço a Deus. E assim, uma coisa que me alegra muito, Adrian, é que eu não sou materialista. Eu estou naquela casa, tenho um carro, tenho os filhos que estão bem, mas eu sei que tudo vai ficar. Então eu acho que se o foco for cuidar de gente ou ser um exemplo enquanto a gente estiver aqui nessa terra, eu acho que você deixou um legado assim importantíssimo, sabe? Ainda que seja de uma pessoa forte ou de que é brava, não tem problema. Cada um tem o seu jeito. Quando as pessoas acham que só é bom quando a pessoa se parece com você, a gente está sendo egoísta, né? Então a gente tem que ser, assim, respeitar. Cada um tem uma realidade, você tem a sua, eu tenho a minha. Sua mãe voltou a estudar, a minha não. A minha teve um AVC e agora não anda ainda, entendeu? Então hoje a gente cuida da minha mãe. Então você vê uma situação totalmente diferente. A gente achou que ela trabalhava tudo até agora. Faz um ano, inclusive. Amanhã
Minha mãe teve um AVC, entendeu? Não está andando, não falava. Eu me senti responsável dos primeiros meses que ela saiu do hospital, trazer para minha casa. Eu cuidei da minha mãe os 4 meses primeiro. De ir todo dia para o hospital, levar para físio, eu carregar no colo, sem aguentar, sabe assim, quase caindo. Caí com ela já no banheiro, segurando ela para trás, assim, sabe? Mas não deixei ela se machucar, nem bater nada dela. Mas eu me machuquei, eu bati minha cabeça no chão para cuidar dela. Então, eu acho assim, a melhor coisa que tem como que é? O travesseiro? Com a consciência tranquila? Então, hoje eu posso falar, eu não tenho receio do que eu vou colher, porque eu sei exatamente o que eu planto. Isso aí. Fechou, né, gato? Gente, eu quero encerrar esse episódio de hoje agradecendo mais uma vez por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. E aí eu vou pedir para você mandar um recado para as mulheres nesse mês em comemoração. Foi domingo ali o Dia Internacional das Mulheres, mas aqui no Quebrado nós estendemos para o mês todo. E eu gostaria que você deixasse um recado para todas as mulheres, tenho certeza que vai chegar em muitas, e muitas mesmo. Eu quero dizer para você, mulher, para você, menina, para você, criança que vai se tornar uma mulher, que seja forte e corajosa. Sempre que você se desesperar, olhe para o céu, que tem um Deus olhando você, Ele vai cuidar. Ele disse que quando você pedisse socorro, Ele ouviria. Ele viria do alto e ouviria aquele seu pedido. Então, eu acredito que você tem que entender que na vida a gente vai ter decepções, só que isso não quer dizer que você está errada. Você aceitar menos a questão do feminicídio que está aí, não aceite menos, eu vou ficar com esse marido porque só tem ele, ou senão eu vou passar necessidade. Não, você não está sozinha. E eu quero dizer principalmente para as mulheres que frequentam igrejas, que vocês, quando a Bíblia fala sobre submissão, não é para apanhar, não, é para andar ao lado. É para estar junto, é a cabeça e o corpo. O corpo não anda sozinho e a cabeça não anda sozinho. Então, um está submisso ao outro. Então, acordem. Se vocês estiverem com esse problema, não continuem, gritem, não se calem. E dizer para vocês, vocês têm alguém que ama muito mais você do que até vocês próprios. Deus abençoe todas vocês. É isso aí, galera. Esse foi o episódio número 382 do Quebrada. Vou pedir mais uma vez, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Vai lá no Deezer, vai no Spotify também. Eu acabei nem falando da nossa comunidade que tá aqui, ó. Então esse QR Code que tá aqui na tela, gente, vai pra nossa comunidade lá no WhatsApp, tá? Onde tem diferentes grupos aí na comunidade. Vai ter grupo de terapia, grupo de emprego, grupo de promoção, mais um montão de coisa, tá? O QR Code tá aqui na tela. Ou pode ir direto lá no nosso Instagram. Lá no link da bio também tem um link para você ir direto para nossa comunidade do WhatsApp. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Fui. Isso aí. Gostou? Demais da conta, meu Deus do céu. É a realidade da minha vida, né? Se falasse, o que você acha que a Sheila já passou da vida? Eu não ia falar nada disso. Eu não ia conseguir que cheirava coberta. Eu não ia acertar esse roteiro mais nunca mesmo. Mas é bom, né, as pessoas saberem. Mostra a Sheila aqui também atrás, ó. Me acompanhando aqui, a Sheila, o Teteco, parte. Gente, e agora... Valeu, galera. Um abraço. Abraço. Tchau, fui. É isso. E aí, gostou? Eu gostei.